Bom dia, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês aqui nesse encontro online. É um prazer para a gente estar recebendo aqui no Crefito 4 o presidente da Abrato, que se disponibilizou para fazer essa capacitação, essa palestra aqui para a gente num bate-papo, numa roda de conversa. Então, eu não vou me delongar, porque a gente tem uma manhã aí de muita conversa, de muito conhecimento compartilhado. Então, eu já vou apresentá-lo e a gente inicia. Então, estamos aqui hoje com Derivan Brito da Silva, que é terapeuta ocupacional, ele tem aperfeiçoamento profissional no conceito neuroevolutivo Bobat, tem especialização em terapia ocupacional em saúde mental, ele é mestre em educação física, doutor em sociologia. Atualmente, ele é docente do Departamento de Terapia Ocupacional da UFPR, tutor do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da UFPR, professor convidado do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar da UFPR e presidente da Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais da Abrato. É membro da Comissão Intersetorial de Pessoas em Patologias e Doenças Raras do Conselho Nacional de Saúde pela Abrato e também membro da Comissão de Educação do Crefito 8. É um prazer te receber, Derivan, estar aqui com a gente fazendo algumas atividades institucionais, estreitando laços, para que a terapia ocupacional cresça muito em Minas Gerais e no Brasil. Derivan, a palavra está com você. Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui em Minas Gerais, né? Nessa ação interinstitucional com o Crefito 4, né? Com a Abrato MG também, que esteve aqui com a gente ontem. E agora nesse bate-papo com vocês, tentando trazer um pouco da nossa perspectiva acerca desse tema tão importante para a nossa profissão, que a gente estudou terapia ocupacional, disciplina, profissão e trabalho. Né? E a justificativa para a gente estar falando dessa situação, dessas três palavras tão importantes, é para que a gente desenvolva aí, amplie, aprofunde a nossa compreensão acerca dessa denominação que a gente usa no Brasil na terapia ocupacional, afinal de contas, o que é a terapia ocupacional e o que são as e os terapeutas ocupacionais, o que eles fazem, o que eles estudam. Então, a partir daí, a gente está pensando em bater um papo acerca dessas três situações, como é que a gente pensa a terapia ocupacional enquanto uma disciplina, depois como essa disciplina se articula a essa profissão terapeuta ocupacional e como a gente adentra o trabalho e a gente alcança reconhecimento, legitimidade, né, social, a partir do momento em que o cidadão, né, a pessoa comum, e aí outros profissionais nos procuram para que nós possamos dar alguma contribuição na solução de problemas do dia a dia de todos nós. Então, a gente vai dar uma passadinha pela história, pela produção do conhecimento e tentar focar um pouco mais ainda na normatização profissional. Então, a ideia do bate-papo é que eu faça uma apresentação breve. Agora, né, a gente vai usar esse espaço para essa apresentação, para vocês terem um pouquinho, né, de aproximação com o meu pensamento enquanto pesquisador da área. E aí, na sequência, a gente vai abrir para perguntas e a gente vai tentando fazer o bate-papo transcorrer de uma forma dialogada. E aí, vocês, ao longo da apresentação, vocês podem já ir colocando no chat as perguntas, os questionamentos de vocês, né, as dúvidas, para que o nosso pessoal aqui depois, os colegas do Crefito 4, já possa ir organizando isso para quando a gente chegar na abertura do diálogo, a gente tenha isso de uma forma mais organizada e para o melhor uso do tempo. E lá também vocês também terão essa oportunidade de fazer outras perguntas. Então, eu quero primeiro agradecer, né, o Crefito 4 pelo convite, né, agradecer em especial a nossa colega Álida e o presidente do conselho, as conselheiras que muito bem me acolheram e que nós estamos aí nesse propósito de aproximação interinstitucional para que a gente consiga cada dia mais promover a terapia ocupacional em nosso país, né, em prol do nosso reconhecimento, fortalecer a nossa identidade no campo do trabalho. Então, para começar, eu gosto dessas duas ideias, primeiro, né, que para conhecer o que é ocupação é necessário examinar o que os seres humanos fazem com o seu tempo, como tais atividades são organizadas, quais são seus objetivos, o que elas significam para os indivíduos e para a sociedade. Então, essa ideia já traz para a gente um lugar central da nossa identidade, né? Quando a gente pega o nome terapia ocupacional e terapeuta ocupacional, que seria esse adjetivo de ocupacional, e a gente entende hoje que a ocupação ela tem várias perspectivas de entendimento, mas há cada vez mais fortalecimento
no consenso, vamos dizer assim, tanto no campo epistemológico, metodológico e do trabalho, que a ocupação ocupa essa centralidade no nosso pensamento. E aí eu gosto também de chamar a atenção ali para uma relação entre ocupação e tempo, né? Porque muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de lidar com essa questão de ocupar o tempo, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas, afinal de contas, terapeutas ocupacionais tentam compreender como as pessoas ocupam esse tempo dentro de espaço, certas condições, e como elas estão organizadas e o que significa para o indivíduo comum e para a sociedade, né, para coletivos. E terapeutas ocupacionais, nós, né, enquanto lá no trabalho, na academia, como a gente está falando da disciplina, ou quando estamos numa função de representação, a gente sempre fica se perguntando, né, a perspectiva, né? Qual é a visão do terapeuta ocupacional, o que é que eles pensam, né? Então, atualmente, eu tenho um consenso que nós pensamos os seres humanos, suas funções, suas necessidades terapêuticas de uma maneira ocupacional, na qual a ocupação é a própria vida. Ou seja, se tirarmos a ocupação do nosso dia a dia, do que fazemos, do que somos, o que sobraria? Então, eu tenho essa ideia de ocupação como própria vida. Então, não é algumas coisas, é a própria vida. E aí eu queria dizer que a experiência do tempo é uma experiência de processo, né? O presente está sempre a vir a ser. A gente tem na nossa profissão várias gerações, essas gerações uma sucede a outra, aparecem gerações novas, desaparecem, e as gerações vivas, né, mudam no processo. E isso a gente acompanha na nossa profissão, né? A gente vai reescrevendo a nossa própria história. E essa identidade que a gente tem enquanto terapeuta ocupacional, a gente está ligada a uma identidade de grupo, que por sua vez repousa no passado histórico, né? E aí a gente vai ter essa ideia do Anselmo Strauss, que nos ajuda a pensar o que foi essa terapia ocupacional quando chega no Brasil, como ela se institucionalizou, como ela foi sendo desenvolvida, né? E toda a sua evolução, tanto em termos de disciplina, como em termos de profissão, que são as regulamentações, as normatizações, e como ela se deu no trabalho, né? Então, a gente precisa fazer essa questão sempre tomar, dar uma atenção para o que é o passado, presente e futuro. E sei que nós não somos criadores das nossas ideias, né? Isso que eu estou falando é apenas tentando ser mais um porta-voz, né? E essas ideias da qual nós somos porta-vozes são elas que nos dão forma, né? E cada um de nós carrega a tocha que no fim do caminho o outro levará. Então, muitos terapeutas ocupacionais, lá na década de 50, de 60, né, já passaram por esse lugar que eu estou aqui tentando falar sobre terapia ocupacional, e todo mundo vai tentando carregar essa tocha, né? Então, toda vez que quando a gente termina, o egresso chega, o egresso sai da universidade, ele sai com essa tocha na mão, ele tem que dar conta de, no mundo do trabalho, conseguir explicar o que é essa disciplina e o que ele faz enquanto terapeuta ocupacional. Eu vou organizar essa dialogia em 3 momentos, vou expor um pouco o tema, a gente vai fazer um debate, e no terceiro momento a gente faz uma síntese integradora. Então, quando a gente pensa, para falar de disciplina, profissão e trabalho, a gente precisa falar um pouquinho de identidade profissional, e quando a gente recai nessa questão, né, da identidade profissional, tem algumas questões que eu queria colocar. Quem sou, quem somos, o que dizem sobre nós e como nós reagimos, né? E, na síntese, o que é terapia ocupacional, o que fazem terapeutas ocupacionais. Então, em 2003, eu comecei a minha grande pesquisa de doutorado sobre essas duas perguntas, e aí foi uma pesquisa de doutorado que durou 4 anos, viajando o país inteiro, conversando com terapeutas ocupacionais, com docentes, com estudantes, com usuários de serviço, com outros profissionais, para tentar entender não apenas o que os terapeutas ocupacionais acham que é a terapia ocupacional, mas o que a sociedade pensa, no conjunto maior da sociedade que nós mesmos a compomos. E aí, falar de identidade profissional, a gente não consegue escapar das noções de tempo e espaço, né? Então, o que a gente fala de terapia ocupacional, quando a gente olha para a década de 40, de 1940, é uma coisa. Da década de 50, ela ganha novos elementos, e ela vai caminhando nesse tempo e espaço, se construindo e se reconstruindo. Então, a gente chega um momento que a gente vai se identificar com uma disciplina, né? A terapia ocupacional enquanto uma disciplina, e não mais como um método, um meio de tratamento para alguma coisa, mas ela em si como uma disciplina dotada de um objeto, dotada de métodos e técnicas para abordar esse objeto, e que a abordagem desse objeto nos permite dizer de soluções para problemas do dia a dia. E aí não escapa a questão da história pessoal desses terapeutas ocupacionais, a sua trajetória acadêmica e profissional. E, por fim, a gente chegaria no que a gente chama de uma cultura profissional. Qual é a cultura que nós temos? Então, quando nós identificamos a cultura, nós estamos cada vez mais se aproximando disso que a gente chama de identidade profissional. Por exemplo, quando eu digo eu sou brasileiro,
eu tenho um marcador. Quando eu digo, olha, eu sou baiano que moro no sul do país, eu tenho outros marcadores. E isso vai constituindo a minha identidade ao longo do tempo. E assim também são com as profissões, né? E a gente sempre se identifica nessa essa identidade profissional, as profissões elas vão ter um objeto de identificação. Terapeutas ocupacionais estudando terapia ocupacional estudam o objeto que está na carne e osso, no nosso corpo, enquanto matéria que possibilita sentir, sofrer, regozijar, representar o que somos, o que desejamos e o que podemos realizar. Então, nós estamos a todo tempo falando desse objeto. Esse objeto a gente carrega ele junto na nossa experiência e por isso que às vezes é tão difícil explicar o que é terapia ocupacional, que faz terapeutas ocupacionais, porque a gente está nesse lugar de pensar o que, que a gente faz com o que a gente sente, né? Como a gente se regozija, como a gente se alegra, como a gente sofre. E isso representa o que fazemos no dia a dia. E realizar-se, essa questão da realização, é se ocupar simbolicamente no tempo e espaço. Então, hoje, às vezes, eu enfrento muitas dificuldades quando eu digo, olha, terapeutas ocupacionais realmente ocupam o tempo das pessoas. E tem uma resistência a entender isso. Mas isso eu estou falando no sentido que se ocupar é uma questão simbólica, datada, organizada, sistematizada e situada dentro de um caráter cultural e que está dentro de um tempo e espaço. A gente não consegue abandonar essa noção, né? Ou seja, é aí que se coloca esse realizar-se. E essa questão de ocupar simbolicamente no tempo e espaço é uma experiência no mundo e com o mundo que se expressa por meio daquilo que chamamos, na terapia ocupacional, de ocupação humana, que nos possibilita adjetivar o homem como ser ocupacional. Então, quando a gente vai pensar essa questão da realização, por exemplo, agora eu estou aqui fazendo uma iniciação de uma apresentação que tem um entorno, tem uma questão simbólica. Eu estou aqui como presidente da Abrato, eu estou aqui como docente, eu estou aqui como pesquisador, eu estou aqui como terapeuta ocupacional. Então, estou dentro de um tempo e espaço tentando falar da minha experiência no mundo, com esse mundo, né, que sou eu próprio, que comunico com outros, né, junto com outros. Então, pensar em identidade é um desafio para qualquer um de nós, diante de questões existenciais, que mantém relação com sua elaboração e fortalecimento. E aí a gente vai pensar, né, onde estamos, o que estamos fazendo no momento presente, de onde viemos, né, quais são as nossas expectativas com o futuro presente. E quando eu estou dando aulas, até brinco com uma frase do povo mineiro, né, que eu sempre digo, do Covinha ao topo que eu vou, né? De onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. E a gente tem que estar pensando nisso sempre. E aí tem uma questão interessante na profissão, na disciplina profissão terapia ocupacional, é que as pessoas chegam para cursar essa disciplina, vamos dizer assim, bacharel em terapia ocupacional, e já tem um tanto de história acumulado. E essas pessoas precisam entender, né, esse passado, conectar ele ao presente, para mirar futuro. Então, a gente não consegue mirar futuro e pensar sem parar e refletir sobre o que pensam e falam de nós. Porque a identidade ela está vinculada a uma avaliação do outro. Então, o que que as outras profissões falam dos terapeutas ocupacionais? Ou o que que as outras disciplinas informam a terapia ocupacional? E quando a gente está no mundo do trabalho, a gente vai entrar ali no contato com a sociedade, vamos dizer assim, com o usuário, com quem depende do nosso serviço, o que que eles falam de nós? Então, hoje a gente já tem essa questão que muitas vezes as pessoas dizem, mas ninguém conhece o que é terapia ocupacional. Não, a gente sabe sim que a população inteira não tem um conhecimento tácito da nossa profissão, mas, afinal de contas, que tipo de conhecimento a gente espera que a população tenha? Será que a população tem um conhecimento de medicina, de arquitetura, de direito, da forma que é a disciplina? Não. Elas têm um conhecimento dessas profissões, enquanto profissões, uma disciplina que organiza conhecimento e projeta soluções. Aí, o que a gente precisa comunicar com a população é o que, de fato, de solução a gente tem para o dia a dia, para a vida, né, na sociedade. E aí, nessa hora, eu acho que a gente pensa sempre em como as pessoas estão usando o seu tempo dentro de espaços e o resultado disso, se ele está dentro do desejado e do esperado socialmente, a gente está tudo bem. Né? E quando isso não está dentro do desejado e do esperado, a gente, ou seja, a pessoa não está conseguindo se ocupar em fazer algo dentro de um espaço e tempo de uma forma desejada e esperada. Então, a gente tem assim que nesse processo de construção da identidade, a gente vai ter surpresas que nos aguardam aí no futuro que nós nem conseguimos imaginar. E o exercício que eu queria dar aqui para vocês colegas que têm aí, vamos dizer, uns 20 anos, né, 30 anos de exercício profissional, vai entender que na década de 80 ou na década de 70, a gente não imaginaria que um dia a gente pegaria uma agulha e colocaria na derme de uma pessoa. A gente não imaginaria isso como uma situação de prática em terapia ocupacional. E hoje a gente tem a acupuntura. A gente não imaginaria, ou muitos não imaginam ainda,
que a gente poderia prescrever um medicamento, né? E hoje a gente tem a fitoterapia. Então a gente começa a olhar que tem coisas no futuro que a gente não consegue nem prever. Então esse futuro que para os das décadas de 70 e de 80 que era futuro, que não conseguia prever, hoje é o nosso presente. Nós convivemos com várias tecnologias, mas a gente usa essas tecnologias a favor do quê? O que que a gente quer recuperar? O que que aqui a gente responde? E sempre eu reafirmo que a gente responde a essa ocupação do tempo, de forma simbólica, com qualidade, né, de acordo com o que quer, com o que é desejado, com o que é esperado, né? Porque tem visto que também as pessoas desejam e nem sempre a gente diz cuidado com o que deseja. Porque até que ponto que isso que está desejado está dentro da característica simbólica que tem a ver com cultura, né? E a gente não escapa a nossa cultura. Então, eu estava ontem com os colegas num bar, fazendo um happy hour, e lá no cardápio dizia peito bovino. E eu queria pedir um prato. E eu pedi para meus colegas me expliquem o que é peito bovino, porque eu não estou entendendo isso aqui. Isso tem a ver com a cultura local. E aí, a gente, naquela situação, eu fiquei interessado por isso, mas os colegas também não conseguiam traduzir o peito bovino para a minha linguagem, que hoje estou no Sul. E aí eu fui pegar um show e lá perguntei, o restaurante aqui do lado, a comida é boa? O que que é peito bovino? Ele é duro ou ele é mole? A pessoa me disse, não, a carne é bem macia. Eu voltei, encontrei a colega e disse, olha, fui lá na fila onde o colega estava pedindo, troca, não peça a costelinha suína, peça o peito bovino que eu quero experimentar isso. E aí quando veio a mesa, é a costela que eu conheço do Sul, costela limpa. E aí no final eu falei o garçom que estava atendendo que talvez, assim como o cardápio estava numa língua portuguesa e inglês, que ele pudesse traduzir, talvez colocar em parecer que ele era costela, né, ou ripa, que isso ajudaria ele até vender o produto dele. Ou seja, estava me ocupando. E eu consegui dar conta dessa situação sem intervenção para isso. Né? As intervenções são do mundo social, das pessoas que estão ali. Quem está vendendo tem que fazer intervenção. Agora, se eu não conseguisse dar conta disso, aí eu digo, opa, talvez eu não estou conseguindo ter experiência ocupacional naquele espaço de uma forma desejada e esperada. Mas se eu estou num bar, num restaurante, espero que eu dê conta de fazer um pedido para me alimentar, que eu dê conta de pedir uma bebida. Então, isso tem a ver com essa surpresa que nos aguarda, esse lugar do objeto que muitas vezes está na vida cotidiana e a gente não consegue separar e capturar para fazer dentro da disciplina as possibilidades de intervenção para aquilo que não está acontecendo da forma ideal. Então, falar sobre identidade, apesar da complexidade, é menos angustiante, né? Quando a gente começa a ampliar esse conceito de identidade profissional e pensar que ele não é uma coisa apenas, um sofrimento apenas do terapeuta ocupacional ou da disciplina terapia ocupacional, mas entender que a identidade profissional das diferentes profissões, ela vem se modificando ao longo do tempo e nós não vamos ficar fora disso, a gente não escapa a isso. E aí as pessoas às vezes querem ter uma identidade profissional como algo fechado, estanque. Então, tem várias dimensões, é muito facetado. Então, o objetivo com essa minha explanação é ser porta-voz de ideias, né, que me dão forma e que tem me estimulado a carregar a tocha aqui, e quem sabe estimular vocês também a carregar essa tocha, que é a nossa, que é nossa e com mais identificação, né, com mais prazer em dizer sou terapeuta ocupacional. Então, a questão que eu trago aqui para te pensar é quais elementos constituem a identidade da profissão de terapeuta ocupacional e como tais elementos vêm influenciando a tomada de posição de terapeutas ocupacionais no mundo social em relação aos problemas sociais que se expressam na vida cotidiana de todos nós e que, em certa medida, nos posiciona também, enquanto profissão, no campo das profissões de trabalho. E a gente vai falar do aspecto científico, assistencial, gerencial e político. Então, veja, meus alunos dizem que eu gosto de perguntas muito alongadas, né? E eu acho que quanto mais a pergunta vai se desdobrando, ela vai trazendo mais delimitação, e a gente vai tentando localizar mais de fato o que a gente quer responder. Então, para pensar isso, incluir aqui alguns pontos chaves. Então, afinal de contas, que elementos constituem a nossa identidade profissional? Afinal, o que é terapia ocupacional? Como é que eu penso ela enquanto disciplina, profissão e trabalho? E onde estariam as organizações profissionais? Então, os elementos constituintes da identidade profissional, né? A gente vai pensar que tem uma questão da identidade eu, a identidade nós, e na relação eu, nós e eles. Aqui eu trago a noção de identidade do Norbert Elias. Né? Então, quando a gente vai pensar essa questão da identidade eu, que é a minha história pessoal, ela não está desagregada de uma história de um nós. E esse nós eu preciso localizar. Uma coisa é o Derivan filho, que tem uma identidade nós vinculada a uma família.
Quando eu falo derivan, terapeuta ocupacional, eu tenho que saber o que é essa identidade do derivan, que começa na TO, na sua graduação, vai sendo constituída, amarrada à identidade nós, que é da terapia ocupacional disciplina, que é um conjunto maior. E como que esse derivan se articula com nós e com eles, né, que são as outras profissões, as outras disciplinas. E aí, nesse processo de tentar se identificar, a gente passa por um processo de nomeação, que usa as ideias do Anselmo Strauss, que ele diz que todo o nosso ato de nomeação leva a uma classificação. E essa classificação organiza o nosso pensamento e nos dá a possibilidade de agir. E, na sequência, é essa nossa possibilidade de agir que permite o outro avaliar. E quando o outro me avalia, ele termina me identificando e me separando dos demais. Vai tendo uma questão ali de eu tenho semelhança e eu tenho diferença. E aí, essa semelhança e essa diferença, ela não escapa aos processos de mudança, né? Porque a gente vem falando de uma questão histórica. Então, lá atrás, poderia ser uma semelhança entre nós e outras profissões, que nós éramos profissionais de saúde. Mas quando a gente falava agulha, como uma nomeação, na década de 60 e 70, a agulha tinha a ver com crochê, bordado, né, macramê, isso era a nossa agulha. Quando passa nesse processo de mudança, e essa era a distinção. Então, terapeutas ocupacionais usam a agulha para construir objetos, construir artefatos. Os outros profissionais usam a agulha, alguns profissionais, para adentrar a derme. E hoje a gente já fala que a gente tem essa agulha, já não é mais uma distinção. Essa distinção não permite me diferenciar de um outro profissional, porque eu também uso agulha para perfurar a derme e fazer alguma intervenção por meio da acupuntura. Então, eu digo que a agulha hoje na terapia ocupacional, ou no trabalho de terapeutas ocupacionais, a gente precisa localizar ela do crochê, né, do macramê, do tricô, até a agulha da acupuntura. Então, esses são os nossos processos de mudança. Então, a terapia ocupacional como disciplina para o seu trabalho, a gente vai localizar sempre uma dimensão acadêmica, que tem a ver com a disciplina, e a dimensão de consulta, que tem a ver com a profissão. Então, a todo tempo, quando um aspirante a terapeuta ocupacional, um estudante de terapeuta ocupacional, ele entra no curso de graduação, ele vai a todo tempo começando primeiro por essa dimensão acadêmica, que ele vai tentando entender os conhecimentos, ciências básicas e a ciência da terapia ocupacional, e aos poucos ele vai tentando entender essa dimensão da consulta, ou seja, o que os terapeutas ocupacionais fazem, né? As terapeutas ocupacionais fazem. E é nessa relação que ele vai construindo uma identidade, reconhecendo passado, presente e futuro. Essa que a gente espera, né? E aí, nessa hora, surge para nós um objeto de estudo e um objeto de trabalho. E é a composição desse objeto de estudo e objeto de trabalho que forma esse objeto profissional. E esse objeto profissional, ele tem duas dimensões aí, que ele vai ter a dimensão da semelhança, que nos coloca semelhante a outras profissões, outras disciplinas, outras profissões, no mundo do trabalho. E, por vezes, também esse objeto de trabalho que marca o lugar da identidade, né, da diferença. Então, a gente sabe que a terapia ocupacional, nessa questão de disciplina, profissão e trabalho, ou seja, os nossos conhecimentos, as nossas normatizações e o nosso agir lá no atendimento, na assistência, seja na assistência, na política, na gerência, né, na gestão, ela perpassou aí algumas questões da disciplina que tem a ver com o caráter de disciplinaridade. Então, por natureza, nós somos uma disciplina interdisciplinar, porque a gente se comunica com outras disciplinas para compreender o que seria essa ocupação humana. A interdisciplinaridade é quando a gente entende aqueles conhecimentos e aplica ao nosso objeto, e a transdisciplinaridade, como é que a gente faz essa relação, né? E aí a gente não escapou a pensar essa terapia ocupacional, disciplina, profissão e trabalho em termos de funcionalismo, né? O que foi o funcionalismo dentro do positivismo, que trouxe para a gente uma noção de ciência, que depois foi criticado, aí vem a fenomenologia trazendo uma questão mais de sentido, de significado à vida, vem o materialismo histórico dizendo da questão da estrutura social, de como essas determinações vai interferindo nesse nosso objeto, como as pessoas se ocupam pouco tempo, como o pensamento complexo tenta dar uma repaginada nisso tudo, e agora a gente ainda fala das perspectivas teórico-metodológicas da atualidade. Então, tudo isso tem a ver com a disciplina. Então, é a disciplina que fica pensando essas coisas para tentar dar explicações aos problemas sociais que tem a ver com o seu objeto. E aí, lembrando que o nosso objeto aqui a gente está tomando como ocupar o tempo de forma simbólica no espaço, e que é nomeado como ocupação humana, ou ainda alguns autores, por mais diferente que sejam diferentes bases epistemológicas, têm nomeado como fazer humano, como cotidiano, como atividade humana. E a gente diz que é isso hoje
que a disciplina tenta construir a identidade de si, da disciplina terapia ocupacional, e, ao mesmo tempo, apontar para a profissão que esses terapeutas ocupacionais fariam no mundo do trabalho. A questão da profissionalidade, né? A gente vai ter da profissão, né? A interprofissionalidade e a multiprofissionalidade. Gente! É um prazer estar aqui, né? Tanto com terapeutas ocupacionais, estudantes, e também minha mãe, que está ali com meu irmão dentro de um carro, e minha colega Nayara, terapeuta ocupacional. Muito obrigado por estarem aqui assistindo, né? E tenho certeza que minha mãe está toda orgulhosa ali, né? Que a mãe sempre que acha que a gente é o mais bonito, o mais inteligente. Isso isso é coisa de mãe, né? Uma das verdades que os homens acreditam, que eles são tão bonitos quanto as mães deles acham que eles são. E tão inteligente. Só para dar um intervalo aqui, voltou a tela, ele foi. Voltou. Tá ok? Só mais um pouquinho, pessoal. Já volta aqui. Foi de lá. Era mexendo lá. Engraçado que a câmera eu mudo e ela só pega metade dele, Ivan. Olha, até a legenda tá pegando. Mas só um momentinho. Soninha, tô vendo alguns da tela aqui, né? Vou ver quem eu tô vendo. A Soninha, minha colega da Bahia, né? Minha parceira de luta política. A Lucila ali, ó. Regressa do curso de terapia ocupacional, que prazer te ver. Né, Lucila, quantos vasos de bonsai já fui comprar, né? Também com tempo, de forma qualitativa e tirar a pressão do dia a dia. Então, beleza. A Vera Lane de Joinville. Olha, gente, nós estamos com o Brasil aqui. Ai, eu quero que eles comentaram que nós vamos falar. A Kênia está perguntando, entre a disciplina e ciência há uma longa distância. Falta muito para sermos uma ciência? Essa questão da discussão de ciência e disciplina, ela é bem polissêmica, né? Algumas pessoas consideram que uma disciplina, automaticamente, a gente vai falar de classificação das ciências, né? Tem algumas classificações que levam para a ciência básica, a ciência aplicada. Tem outros autores que vão dizer que isso não existe mais, que aí só tem ciência. Então, a gente tem uma grande discussão com ciência ocupacional, que tem o nome, né? Disciplina, ciência ocupacional, a disciplina, terapia ocupacional. Então, eu acredito que a gente já é ciência. Okay? O que acontece é que essas classificações, essas nomeações de ciência, que é um jogo taxonômico. Então, quando eu digo biologia, todo mundo considera a biologia uma ciência básica, uma disciplina da ciência básica. Mas a biologia também é aplicada pelos biólogos. Ela é ciência básica para mim. E quando eu penso em ciência ocupacional, o desafio da ciência ocupacional também tem uma grande discussão. Alguns autores têm uma relação da ciência ocupacional direta com a terapia ocupacional, mas isso não seria hierárquico, né? É uma comunicação que existe entre ciência ocupacional e terapia ocupacional. Por isso é importante a gente pensar que as disciplinas, algumas levam o nome de ciências diferentes, ciências sociais. Aí a gente tem conhecimento de ciências sociais. Mas as ciências sociais, enquanto disciplina, a gente fala de sociologia, antropologia, política, né? Ciência política. Aí veja, ó, ciências sociais eu tenho sociologia, antropologia, ciência política. Então confunde um pouco esses termos, né? E a gente lida com eles. Agora, nós, enquanto terapeutas ocupacionais, nós temos uma disciplina referência. No nosso país, essa disciplina referência tem sido a disciplina terapia ocupacional. Ou seja, essa disciplina se articula com outras disciplinas para que a gente amplie a nossa compreensão do objeto disciplinar, que seria esse viver o tempo todos os dias, se ocupar no tempo e espaço de forma simbólica, ao qual leva o nome de ocupação humana, fazer humano, atividade significativa, desempenho ocupacional, e aí são as taxonomias, formas de nomeação, que vai gerando classificação, e a partir dessa classificação, a gente vai entendendo os problemas daquelas pessoas que nos buscam. Então, isso tem uma relação entre o que o terapeuta ocupacional acredita enquanto disciplina. Então, ele está bebendo disciplinarmente para ele explicar o que acontece com o sujeito de atenção. Então, acho que isso é uma questão que, como o Kevin disse, tem a ver com as nomeações, tá bem? E não em si o que é ciência e o que não é ciência. E a gente sabe que tem uma grande discussão do que é ciência e o que não é ciência, se eu pegar o parâmetro, o paradigma da ciência positiva.
Mas aí lembra que eu falei lá do funcionalismo, do positivismo, e a gente tem tecnologia, a gente tem matriz bioelétrica, a gente tem teoria crítica, a gente tem teoria da complexidade. Todos esses paradigmas vão dando a noção de ciência. Então, a gente precisa se acalmar e dizer, nós estamos dentro de uma ciência. Dentro de uma ciência que pensa, investiga e tenta dar resposta para os problemas do homem comum, né? Homem, mulher, as questões de gênero, vamos fazer assim, né? Mas aquilo que nós fazemos durante todo o nosso dia e que o produto disso, quando não está dentro do desejado e do esperado, a gente diz que temos um problema. E muitas vezes não está dentro do desejado e esperado, o próprio indivíduo, com a sua rede de suporte, dá conta disso. Quando isso não ocorre, aí a gente vai precisar dos profissionais. Isso acontece com qualquer base de profissão. Nós damos conta de alguns problemas das doenças, vamos dizer assim, né? Eu estou gripado, ou se torno um quadro gripal, e automaticamente alguém diz, toma um paracetamol, toma um antigripal, toma um chazinho, faz isso. São formas de tentar resolver esse problema. Mas esse problema persiste e ele traz alguns sinais e sintomas que não é do comum que se resolve, a gente procura médico. Então, o técnico é o médico, para tentar entender a situação. E nós precisamos entender que quando as pessoas não conseguem se ocupar no tempo e espaço de forma simbólica da cultura, a gente precisa dizer, procure os terapeutas ocupacionais. Procure consultar um terapeuta ocupacional. Porque nós somos que fazemos terapia ocupacional, não é o paciente. Igual nós não fazemos, a gente não faz medicina quando a gente vai à consulta. Quem faz medicina é o médico. Então, quem pratica a ciência terapia ocupacional, a disciplina terapia ocupacional, são os terapeutas ocupacionais. Não sei se eu respondi, e se eu não te respondi, Kênia, lá no bate-papo. Não, muito bem respondido. É muito bem respondido. Obrigada, viu? É isso mesmo que eu compartilho. A Letícia fez um comentário: ocupar é viver. Vejo a ocupação como a arte de viver a vida. Aí a Vera, ela fez 2 comentários. Enquanto você estava respondendo a Kênia, ela pediu para você repetir novamente a classificação nomeada da disciplina, e ela anteriormente comentou. Doutor Derivan, sempre é um prazer ouvi-lo. Sou Vera Lem, TO, possuo alguns cursos de pós-graduação, no qual minha atuação é no campo da reabilitação física, atendo pessoas com disfunções nas condições ortopédicas, principalmente. Minha grande pergunta: em que momento e como eu posso utilizar dessas áreas de atendimento, tudo em vista, tendo em vista que o COFITO não reconhece essa especialidade lá de centro? Como identificar que as áreas, mantendo a ética profissional? Que foi na hora que você falou da acupuntura, né, da fisioterapia. Vera, esse é um grande desafio que a gente tem no âmbito profissional, né? Quando a gente fala da disciplina, a disciplina já organizou conhecimentos, tem terapeutas ocupacionais expertos, como você nessa área, né? Que a gente estava conversando em terapia de mão, reabilitação de membros superiores, né? Ou terapia de mão, que nomeação que a gente dá a isso que nós fazemos. E veja, disciplinarmente a gente tem a organização, tem o conhecimento informatizado, a gente dá a resposta, mas a gente precisa que o órgão regulador chancele, ou seja, normatize. Enquanto ele não normatiza, a gente vai tentando conviver com isso, né? E essa situação não é uma situação específica da profissão de terapeuta ocupacional. Vamos pensar que também outras profissões passam por esse desafio dos seus conselhos normatizarem a sua prática. Então, é esperado que o conselho ele consiga, enquanto órgão regulador, olhar para a disciplina, tentar compreender o que essa disciplina vem desenvolvendo e normatizar. Como o conselho nem sempre está muito próximo dessa questão disciplinar, voltamos? Então, como o conselho não está tão próximo dessa questão disciplinar, nem por várias questões, porque a gente está falando de profissão de disciplina, a gente começa... Ele está falhando. Pode ficar sem o microfone. Será que eles me ouvem assim? Está ouvindo, gente? Vocês me ouvem? Deixa eu ligar o microfone para poder saber. Vocês me ouvem? Pessoal, está ouvindo? Sim, aqui estamos ouvindo, professor. Ok, então, quando a gente... Eu vou aproveitar e sentar aqui do lado do meu colega, ficar mais... Eu vou desligar meu áudio para falar no de lá, ver se vai... Então, quando a gente pensa... Eles estão me ouvindo. Não, tá? Não, ele estava ouvindo no meu. Agora vê se está ouvindo aí. Está saindo? Ok. Então, quando a gente pensa essa situação, a gente fala que é um desafio que as instituições têm, né? E a gente vai falar da profissão,
enquanto normas e regulamentações e pareceres e a questão técnica, a gente tem um agir conjunto aí, de conselho e as associações. Então, as associações profissionais precisam olhar para esse conhecimento que a disciplina vem produzindo, colocar para si como respostas possíveis e tentar, na articulação com o conselho, chegar a essa normatização. E sabe que esse é o desafio, né? Então, se, Vera Lem, a gente tem uma sociedade, né, que cuida desse tema da terapia de mão, a gente sabe que ela é híbrida, né? E a gente já conversou bastante sobre isso, né? Então, quando a gente vai para a classificação, aquela forma de nomeação, né? Opa! A forma de nomeação que a gente tem. Então, quando eu falo terapia de mão, eu consigo localizar um conjunto de estratégias para resolver problema do homem comum, que, por questões de disfunções ou traumas, seja a explicação que for dada, ele não consegue realizar suas atividades rotineiras, ou seja, ele não consegue se ocupar de forma simbólica no tempo e espaço. E aí, a terapia de mão e a reabilitação de membros superiores, vamos dizer assim, ela tem soluções. Agora, essas soluções, elas avançam. Então, você pensa, quando você começou a praticar essa área lá atrás, e eu acompanho a tua rede, esse dia eu estava olhando e tinha lá um equipamento para cotovelo, e aí eu fiquei pensando o que é que seria aquilo, né? Ou seja, você está interpretando que problemas no cotovelo impedem que essas pessoas realizem atos cotidianos. Então, o uso da tecnologia está favorecendo a você fazer com que essas pessoas voltem a se ocupar no tempo e espaço de forma simbólica. Então, esse olhar para onde você vai, que é o objeto, é o que nos identifica. Outros profissionais podem usar isso aí, podem usar, e eles que têm que dar a explicação deles. Eu não vou fazer a explicação, a diferenciação, o que é que o outro profissional quer quando ele está usando isso. Eu tenho que saber o que eu quero, se isso que eu estou colocando como meta está articulado dentro do meu objeto disciplinar. Então, quando a gente não consegue fazer essa articulação, a gente diz que a gente está exercendo uma profissão apenas em competências compartilhadas, ou seja, o mundo do trabalho me habilita, mas eu não consigo fazer essa relação. E aí essa relação se dá justamente quando a questão da disciplina vai sendo incorporada no trabalho das associações, dos conselhos. E no momento seguinte, até do sindicato, que é o sindicato que vai lá no trabalho defender direitos dos trabalhadores. Então, veja que a organização de uma profissão é uma engenharia que precisa olhar para a disciplina para poder organizar o trabalho. Se a gente não tem essa relação da profissão com a disciplina, a gente diz que os trabalhadores dessa área enfrentam dificuldades de se identificar, não é porque eles não sabem fazer, de ser identificados como aqueles profissionais que fazem o que fazem, né? Então, a gente tem um problema de identidade que muitas vezes não é no âmbito do pessoal, né, do profissional, mas no âmbito institucional, como essas instituições vão dizendo, com base na disciplina, o que é terapia ocupacional, o que fazem terapeutas ocupacionais. E dentro da profissão, cada instituição dessa tem a sua finalidade. O conselho tem a finalidade de normatizar e fiscalizar, a associação tem a finalidade de constituir o aspecto técnico cultural, e o sindicato, vamos dizer assim, em síntese, defender esse trabalhador enquanto direitos e deveres no mundo do trabalho. Então, veja que essas três palavras, disciplina, trabalho, disciplina, profissão e trabalho, abrem nosso olhar para fazer uma diferenciação primeira entre o que é terapia ocupacional e o que são terapeutas ocupacionais, não é a mesma coisa. E muitas vezes, na nossa linguagem cotidiana, a gente usa. Ele já fez terapia ocupacional? Então, paciente, né? Ou ela já fez terapia ocupacional? A terapia ocupacional é bom para isso. Não. Já fez a consulta com terapeuta ocupacional? Já fez a avaliação com terapeuta ocupacional? Está sendo atendido por um terapeuta ocupacional? Então, a gente precisa nomear, melhorar essa nossa forma de nomeação. E, lógico, essa forma de nomeação também tem uma dependência das nossas instituições. E esse eu acho que é o grande trabalho e que a gente está fazendo aqui agora, né? Do conselho, de um conselho regional com a Associação Brasileira, tentando conversar com vocês e levando informação para que a gente comece a pensar essas questões. Voltou a apresentação? Sim. Então, eu vou ficar em pé de novo, um minutinho, e vamos lá. Aqui tem. Aí eu vou pedir o desconto do meu tempo aqui. Não, eu parei. Você parou? Isso aí não... Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Aqui, eu acho que esse slide eles não tinham visto, né? A terapia ocupacional como a dimensão acadêmica e a dimensão de consulta, que nessa dimensão acadêmica, se eu fosse dizer assim, nós temos agentes da disciplina, né, terapia ocupacional. Esses agentes quem são? Os terapeutas ocupacionais, que têm diversos papéis,
né? Eu posso ser o terapeuta ocupacional que está na assistência, eu posso ser o terapeuta ocupacional que está na gestão, eu posso ser o terapeuta ocupacional que está na representação dessa categoria, eu posso ser o terapeuta ocupacional que está na pesquisa, que está na educação. Então, eu diria que, na dimensão acadêmica, a gente localiza muito os docentes, os estudantes, os pesquisadores, gestores de curso, gestores de departamento. Na dimensão da consulta, a gente vai pensar mais lá o trabalho. É o terapeuta ocupacional que está nos serviços do SUS, nos serviços socioassistenciais, nos serviços de educação, no serviço de justiça. Então, a gente tem uma composição aí, que essas duas dimensões, elas vão se articulando, produzindo, porque a dimensão acadêmica precisa olhar para o que está sendo produzido na dimensão da consulta, e a dimensão da consulta tem que olhar o que a acadêmica está produzindo. E esse é o nosso grande desafio, porque tem uma frase maldita, que a gente acredita que na teoria é uma coisa e na prática é outra. Não dá para pensar assim, porque eu sou uma disciplina. Então, se a teoria está equivocada, a gente avança, pesquisa mais e melhora a teoria. Mas a gente tem que estar embasado, porque isso dá legitimidade para dizer que a gente é profissional de nível superior, que a gente tem uma capacidade de perícia, que a gente tem uma possibilidade de avaliação de problemas sociais e de demonstrar, ou organizar, ou planejar, né, a questão da assistência. E aí, esse objeto é o que a gente chama de objeto de estudo de trabalho. Para diferenciar aqui objeto de estudo de trabalho, o que eu quero dizer com isso? Que o objeto de estudo, geralmente, ele tá para todo mundo. Então, vamos pegar aí a COVID. A COVID foi um objeto de estudo para todo mundo passou a estudar COVID. Os diferentes setores da sociedade tiveram que dar conta desse objeto, tentar compreender o que era a COVID, porque todo mundo sabia que a Covid estava causando problema na vida cotidiana. Né? E desses problemas da vida cotidiana, os setores vão organizando a economia, a saúde, a educação, todo mundo teve que se reestruturar, a cultura, o lazer, né, o esporte. E aí a gente vai se perguntar assim, tá? Quando eu penso Covid, como que a Covid impacta aquele meu objeto nuclear? Aí eu preciso saber qual é o meu objeto nuclear. E aí, nessa situação, o objeto nuclear tem a ver com essa ocupação do tempo de forma simbólica, né? A ocupação, usa a ocupação do tempo de forma simbólica. E aí, quando eu penso nisso, aí eu digo, tá bem, a Covid, ela alterou a forma que as pessoas se ocupam no tempo e espaço, e a resposta é sim. Então, eu tenho que perguntar para a disciplina, o que da disciplina tem organizado, sistematizado, que me permite elaborar uma proposta de solução para os problemas que as pessoas enfrentam fazendo fazem. E aí a gente viu que, muitas vezes, a gente, dependendo de onde nós estávamos, nós tivemos estratégias de enfrentamento. E é isso que vai compor o que a gente chama objeto profissional como uma categoria abstrata, vamos dizer, conceitual. Vamos tentar passar aqui. Aí, isso aqui foi o que eu falei, né, da ciência, que a colega pediu até para... A colega perguntou da ciência e disciplina, né? Então, quando a gente vai falar de ciência e disciplina, a gente tem uma situação que as perspectivas, grandes paradigmas, vão, por si próprio, dizer o que é considerado ciência, e até hoje é uma grande discussão, né? Se isso é ciência ou não. Então, vai depender muito de onde nós estamos se fundamentando para dizer que isso é ciência ou não. A gente está numa perspectiva produtivista, a gente está numa perspectiva mais fenomenológica, a gente está numa perspectiva materialista histórica dialética para falar de ciência, a gente está no pensamento complexo, a gente está numa perspectiva teórica, metodológica da atualidade, por teoria crítica. Então, cada perspectiva de mundo, de homem, de ciência, vai dizer o que é ciência. Agora, para nós, independente disso aí, a gente considera que a terapia ocupacional ela tem sim o seu lugar na ciência quanto disciplina. Próximo. Então, falei da profissionalidade, né? E aqui da profissionalidade, então, veja, da disciplina a gente tem interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, disciplinaridade. A disciplinaridade tem a ver com aquele conhecimento que é específico nosso, né? Aqui faz a nossa base cognitiva profissional. Aqui a gente está falando de profissão, então a gente tem interprofissionalidade, então a profissionalidade em terapia ocupacional, a interprofissionalidade que vai envolver terapia ocupacional, nutrição, farmácia, enfermagem, medicina, fisioterapia, fonoaudiologia. Aí a gente considera isso dentro de um campo, daqui a pouco a gente coloca assistente social, a gente coloca arquiteto, a gente coloca engenheiro, a gente coloca design, porque o que a gente vai fazer tem a ver com esses campos, né? Então isso seria a multiprofissionalidade, né? A interprofissionalidade, o quanto de contato que esses profissionais conseguem entender de si. E aí, nesse jogo, a gente vai ter competências compartilhadas e competências específicas. Mas veja, eu só consigo achar minhas competências específicas e compartilhadas se eu souber objeto. Se eu não sei objeto no que da profissão, eu vejo que é possível fazer aquilo ali, mas eu não sei até que ponto. Eu digo assim, o específico é só você faz. Se você não estiver lá, não dá para fazer.
né? Vamos pensar aí, saindo da nossa profissão, no centro cirúrgico. Ninguém pensa que vai fazer uma cirurgia com um enfermeiro, né? Ou com um instrumentador cirúrgico. A gente não pensa que a gente vai fazer cirurgia. Quando a gente vai consultar, a gente consulta um médico cirurgião. E não é qualquer médico. É um médico cirurgião daquela área do problema que a gente tem. Se está tudo organizado, você está anestesiado, está lá na mesa, e o cirurgião não chega, não tem cirurgia. Então, todos aqueles procedimentos para além da cirurgia são compartilhados, né? Aí a gente vai dizer que foi compartilhado ali. Mas tem um profissional que sem ele não acontece aquele ato. Então, a gente fala de um processo de trabalho que tem uma profissão que é central e as outras cooperam. Isso vai sendo lógico, você pode aplicar-se a qualquer outro grupo, a outro trabalho em equipe, né? Então, a gente vai sempre dizer, aí tem que se perguntar, em que momentos o problema que é para ser resolvido da população, do coletivo, da pessoa, precisa de um terapeuta ocupacional. Sem um terapeuta ocupacional ali, a coisa não anda. Então, esse é um desafio que a gente tem para trabalhar com a sociedade, né? Porque às vezes nem nós mesmos temos essa consciência. Então, tá ok. Terapia ocupacional enquanto trabalho, eu estou chegando na última, né? Como já falou aqui, eu vou pensar, né? Que essa profissão que passa pelas normas vigentes que tratam da formação e do exercício, né? A gente já vê que historicamente a gente vem de um currículo mínimo, as diretrizes nacionais, curriculares nacionais para terapia ocupacional, o nosso decreto-lei, que é bom sempre frisar que o decreto-lei normatiza, vamos dizer assim, regula, né? Provê a profissão de terapeuta ocupacional e a de fisioterapeuta, e aí é uma grande discussão. Na sequência, a Lei 6.316, que é a criação do Conselho, e as próprias resoluções desse Conselho que vai tentando normatizar. E, paralelo a isso, eu tenho a formação, o exercício, e aí eu tenho as políticas públicas e a organização do trabalho. Porque, muitas vezes, a política pública já definiu algo e o Conselho ainda não definiu. Outras vezes, o Conselho já definiu e a política pública não definiu. E isso é um jogo interdependente para organizar essa profissão terapeuta ocupacional no mundo do trabalho. Próximo. A gente tem... Não foi. Aí, quando a gente pensa, né, a profissão trabalho e a terapia ocupacional, como a gente vai dando essa questão, aí a gente vai pensar, no caso, aqui eu estou pegando o conceito do SUS, só para exemplificar, a gente tem uma questão de pensar a integralidade e a intersectorialidade. E aí, lá a partir do SUS, de alguns serviços, a gente diz que lá a gente tem que dar uma assistência integral focalizada, que seria a assistência que acontece em um determinado serviço, com uma equipe, eu estou na unidade básica, integralidade focalizada, que é possível aqui. Mas eu tenho a integralidade da atenção, a integralidade ampliada. Eu tenho que saber que essa pessoa precisa acessar outros níveis, ou outros serviços, outras redes, para resolver aquele problema do quê? De ocupação. Então, quando eu penso as questões que eu estou pensando no específico no objeto, eu tenho que ter sempre isso em mente. Eu estou, nesse momento, resolvendo o problema do quê? Porque se eu não estiver resolvendo o problema de ocupação, está tudo bem também. Muitas vezes eu estou em uma situação que o problema é ocupacional. Aí eu entendo como eu estou desenvolvendo, usando habilidades, competências compartilhadas. Se eu não estiver aqui, outra pessoa vai poder fazer. Mas se eu estou resolvendo problema de ocupação, eu tenho que perguntar se esse problema da ocupação está delimitado numa forma que apenas eu consiga resolver. E isso tem a ver com identidade, isso tem a ver com reconhecimento. Isso a gente precisa pensar. E aí, para além do SUS, a gente diz que tem essa intersectorialidade, que muitos problemas vão passar a outros lugares, né? Que aí vai chegar o SUS, a educação, a cultura, o esporte, o lazer, a justiça. Então, tanta... Cuidado com o território. Aí você vai ter outras noções. A colega acabou de falar assim, o cuidado do território. Ok, eu estou no cuidado do território, que lá na nomeação, que é o cuidado do território, mas eu estou em serviço, porque quando eu penso território, no nosso campo, eu posso estar numa unidade básica de saúde e posso estar no hospital, porque o território não só é unidade básica. E a gente percebe que muitas vezes a noção de território ela é usada para PS, mas o hospital não está fora do território, o hospital está dentro do território. Então, quando eu penso em saúde, eu estou onde? Eu estou na unidade básica, eu estou no centro de reabilitação, eu estou no ambulatório do hospital, eu estou na UTI, onde é que eu estou no serviço, para falar de território? Se eu estou numa escola, que aí eu estou dizendo, se eu estou na escola, eu estou lá na escola fazendo uma ação, partindo de onde? Do próprio sistema educacional, ou é uma relação entre a unidade básica de saúde e a escola, ou o hospital e a escola, ou o centro de reabilitação e a escola? Eu estou no CRAS, no serviço socioassistencial. Eu estou indo lá conversar no CRAS, eu estou indo lá como terapeuta ocupacional da unidade, ou eu estou indo lá como CRAS mesmo, ou eu do CRAS estou indo na unidade. Então, quando a gente pensa nessa questão de ocupar o tempo de forma simbólica, a gente tem que pensar na nossa própria ação.
Porque passa por aí também. Eu estou me ocupando, né? Essa minha forma ocupacional, ela está me sendo identificada como o quê? Eu sou um profissional naquele momento entendido como profissional de saúde da unidade básica, ou eu sou um profissional entendido como profissional da educação. Então, hoje a gente tem uma discussão muito grande nessa área de educação. A gente vai fazer clínica na escola, não vai fazer clínica na escola? Isso tem a ver com o quê? Como os terapeutas ocupacionais, aí trazendo para nós mesmo o objeto, se ocupa dentro de determinados espaços para fazer uma prática. E isso é a vida de todos nós. Então, a gente também tem problemas ocupacionais. Vamos dizer, os problemas ocupacionais não são só dos nossos clientes. Muitas vezes, se a gente se confundir aqui, e eu achar que tudo é terapia ocupacional, eu posso estar levando por CRAS algumas práticas que é esperado que se faça na unidade básica. E eu estou levando para a unidade básica algumas práticas da educação, ou algumas práticas que é da ciência social. E aí a gente vai se misturando. E essa dificuldade de delimitação do problema, e aonde eu estou, como diz o Mineiro, né? Não confie, não contou, promovou. Então, essa dificuldade de a gente se localizar no tempo e espaço, muitas vezes confunde a nossa prática e a sociedade começa a avaliar e não se entender. E aí começa aquelas frases, né? Ah, mas o terapeuta ocupacional que estava aqui fazia. Aí a gente faz o quê para se defender? Bem, agora você vai saber o que é terapia ocupacional, porque isso não era terapia ocupacional. Então a gente começa a confundir pela nossa linguagem, pela nossa nomeação. E essa é a grande dificuldade para nós, estudantes, né? Docentes, pesquisadores, terapeutas ocupacionais, aí está no campo do trabalho, vamos dizer assim, assistencial, para dar conta. Próximo, uma que adiantar. Vai mais uma. Então, chegando na questão das organizações profissionais, e aqui eu estou falando do sistema Confito-Crefico, estou falando do sistema ABRAP, né? A rede ABRAP, que envolve a Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais, suas associações estaduais e regionais e delegados estaduais, e a gente tem os delegados na Confederação Latino-Americana, a gente tem as delegadas na Federação Mundial dos Terapeutas Ocupacionais, então é um sistema. E a gente tem os sindicatos, né? Então, como que essas organizações profissionais dão conta de olhar para essa disciplina que a gente nomeia de terapia ocupacional em prol de que a população reconheça que essa disciplina é uma disciplina acadêmica que estuda um objeto e que tem resposta para problemas do nosso dia a dia. E aí, como a partir disso, a gente instrumentaliza a nossa prática enquanto terapeuta ocupacional no campo assistencial, da gestão, da política, né? E aí a gente vai ver as influências do campo científico, político e do campo do poder na elaboração e processo de mudança da identidade profissional. Então, veja, pegando o exemplo que eu usei no início da acupuntura, quando a gente, na minha tese, eu até dou esse exemplo, e no livro está publicado, que é bem pequenininho, só tem 500 páginas, mas não se assuste, tem muita coisa lá para ler. Então, quando a gente pega a acupuntura, que a gente vai olhar a justificativa que o sistema Confito deu para não regular a acupuntura, normatizar a acupuntura na década de 80, era que os terapeutas ocupacionais não teriam uma base, né, disciplinar que pudesse fazer esse ato. Aí, quando você vai e olha o que era a base para fisioterapia e terapia ocupacional, a base de ciências básicas era igual. Então, não se explica. Aí é o jogo do poder. Aí entrou uma questão. Eu tenho ciência, eu tenho uma questão política e tenho um jogo de poder. Então, o poder começa a fazer narrativas que não procedem. E aí alguém tem que olhar para isso, né? E aí, mais na frente, a acupuntura vai ser um objeto de disputa, né? Entre categorias da saúde, em especial da medicina, e aí todas as categorias da saúde vai ter que se defender e vai ter que normatizar. Porque a acusação que a medicina, a organização profissional, né, Conselho de Medicina vai fazer, é que quem tem a disciplina e que aborda isso, que usa isso, são os médicos. Então, todas as categorias de saúde começam a se unir por meio das suas organizações, normatiza resoluções de acupuntura, e aí o Conselho Federal não tem outra escapatória a não ser normatizar para a TO também. Aí a gente criou um problema, que foi, o Conselho normatizou, mas tem muitos terapeutas ocupacionais que acham que a acupuntura não é coisa de terapeuta ocupacional. Porque na mente, na base cognitiva, ele está preso à agulha do tricô e do bordado e do artesanato. A agulha do tricô, do bordado e do artesanato continua, porque fazer artesanato, fazer bordado, fazer tricô e crochê é uma ocupação. E a pessoa pode ter problema de fazer isso. E eu preciso ajudar essa pessoa a fazer isso, se for significativo para ela, se for esperado, se for a forma de sobrevivência dela. Então, como a Vera falou da terapia de mão, só juntando, estamos uma questionária aí. Galinha, me dá o carregador aí. Pensemos no seguinte exemplo: uma pessoa que trabalha numa feira de artesanato, né? Ela trabalha numa feira de artesanato
sempre trabalhou com as agulhas, com materiais de artesanato produzido pela agulha, e de repente ela sofre um trauma. E aí a gente vai recuperar as sequelas que ficou do trauma, ela quer voltar a bordar, picotar. Como é que a gente vai fazer isso? Então veja que nessa hora não é apenas tecnologia. As tecnologias da terapia de mão, da reabilitação de mão, vai nos ajudar a pensar sobre como devolver a essa pessoa, ajudar a ela a voltar a tricotar, a fazer crochê, a fazer bordado. Só que se a gente olha para a prática do profissional e o profissional estiver no consultório, treinando essas habilidades para a pessoa voltar a fazer o bordado em tricô, quem olha vai dizer o quê? Ué, terapia ocupacional faz bordado em tricô? Aí é nessa hora que a gente diz, não, terapia ocupacional não é bordado em tricô. Terapia ocupacional é uma disciplina. O que está acontecendo aqui é um procedimento clínico para que essa pessoa volte a fazer tricô e bordado. Inclusive, eu tive que aprender a fazer tricô e bordado para melhor entender e ajudar. Ou eu estou usando as técnicas da terapia de mão, já organizei, mas mesmo assim essa pessoa diz que ela ainda tem dificuldade. Como é que eu vou tocar nisso? Então, às vezes, a gente tem dificuldade em lidar com alguns atos da nossa profissão e, vamos dizer assim, mexe com critério de valoração, né? Porque, veja, o médico faz cirurgia, mas ninguém faz cirurgia. Mas o objeto do médico é a questão orgânica, vamos pensar assim, né? Ele vai resolver problemas orgânicos por meio de medicação e cirurgia. Terapeuta ocupacional mexe com coisas que as pessoas sabem fazer. Então, um adulto sabe tomar banho. Então, se ele tiver que treinar uma pessoa tomando banho, dá a impressão, é isso que eles fazem, mas a pessoa sabe fazer. Não, a pessoa perdeu a habilidade, perdeu a forma ocupacional, ela perdeu a expressão que é dentro de um espaço chamado banheiro, por exemplo, ela não consegue se organizar dentro do banheiro, simbolicamente, no tempo e espaço, para dar conta do banho no tempo que é esperado. Né? E aí a gente pode falar de banho no banheiro, banho na banheira, a gente pode falar, não, consegue tomar banho em casa, mas se colocar para tomar banho de praia não dá conta. Se for para a piscina, não dá conta. Isso é ocupação. As pessoas estão tendo problemas ocupacionais. E aí, essa questão de entender a ocupação também dessa forma, é o campo científico que vai trazendo para a gente novas compreensões acerca da ocupação, ou seja, acerca do objeto. Essas novas compreensões, ela passa pelo crivo político. Qual é o crivo político? Como as organizações profissionais acolhem essas novas compreensões, transformam em documentos. E aí, nesse campo político, a gente tem o campo do poder. Porque uma associação não normatiza, não cria uma resolução. Isso é poder do conselho. Mas a associação é o que se espera que consiga congregar a cultura profissional para ter esse embate e dizer, olha, nós precisamos disso. Né? E também a gente vai falar desse campo do poder que a associação não escapa. A gente tem o poder também na associação. Nós temos o campo do poder nos sindicatos. Então, veja que quando a gente está falando de organização profissional, é como essas organizações, se elas usam ou não usam, né, o desenvolvimento da disciplina para fazer o que devem fazer. E aí nós, como profissionais, precisamos ficar atentos a isso. As minhas organizações estão usando as narrativas, as novas perspectivas do meu objeto para regular o meu exercício, para normatizar, para dizer para a sociedade o que a gente faz. E esse é o grande trabalho das associações, dos sindicatos e do Conselho Federal e Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E esse é um jogo que a gente precisa participar e outros não farão por nós. Quem vai fazer isso são terapeutas ocupacionais para se defender no mundo do trabalho. Último. Aí, aqui, agora a gente vai fazer espaço para o debate, dúvidas e perguntas, para depois a gente abrir para a finalização, né? Então, aí agora, a colega vai passar algumas perguntas que já estão ali, e aí eu peço que deixe aqui mesmo, que depois eu só vou fazer o fechamento aí. A gente tem quanto tempo mais para roda? Tá bem? Hein, Alita? Depois teve o tempo, nós já estamos com 1 hora. Mas... Mas vamos lá, quais são as perguntas que nós temos? Isso. A Gabi comentou. Vou ter que fazer isso. De lá? Então, espera aí. A Gabi comentou, a professora Adriana Belmonte sempre traz nas disciplinas os conceitos pontuados por Marília Camiglia. Quando temos propriedade do nosso objeto profissional, não tememos crise no mercado. Quando temos propriedade do nosso objeto profissional, não corremos o risco de nos tornarmos a especialização de outra profissão.
A ocupação humana é um objeto de estudo muito complexo e muito rico. Aí o Matheus perguntou, com toda a complexidade e possibilidades da profissão do TO, em sua visão, qual seria a prática do terapeuta ocupacional que sem ele não seria possível realizar? Pergunto, pois tenho um pouco de dificuldade em argumentar sabendo de todas as possibilidades de trabalho e a própria complexidade do conceito de ocupação. Quer responder? Faz mais uma, vamos fazer. Querendo 3 perguntas para poder A Letícia comentou procedimento clínico, a meia maneira que você explicou. Eu mesma não sei fazer tricô. Aí depois a Vera comentou. Então pensamos que devemos sempre na evolução na descrição da CIF, classifica também, além de para adicionar funções e estruturas do corpo e participação da pessoa e ambiente. Então tem Ok. Vamos tentar responder esse. Só mais uma aqui, queridos. Ah, não, tá, pronto. Então, vamos lá pensar a primeira questão de onde nós somos essenciais, né? Que não pode nos tirar, vamos dizer assim, da possibilidade. Veja só, essa pergunta aí eu provoquei dizendo para a gente pensar onde é que a gente é específico, e aí agora você diz, me dá um exemplo então, né? Onde é que eu sou específico? Para a gente definir que nós somos específicos e essenciais, nós temos que acreditar na nossa linguagem. E aí a revisão da linguagem, que é a redação técnica, né? Como a gente pensa em terapia ocupacional, que é o tema, aí como é que a gente pensa e como é que a gente age. Então, se eu disser para um terapeuta ocupacional que ele faz treino de atividade de vida diária, qual é a repercussão que essa expressão treino de atividade de vida diária traz para os terapeutas ocupacionais? Aí lembra lá das perspectivas de homem, de mundo de ciência, né? Os funcionalistas vão talvez achar tudo bem, mas talvez a teoria crítica vai dizer que a gente não treina pessoas. E aí a gente começa a tentar entender essa linguagem, essa tradução da linguagem da disciplina crítica, a disciplina faz, está tudo bem, para o nosso dia a dia no trabalho. Mas, afinal de contas, se a gente está falando que tem alguns procedimentos que a gente faria, aí eu penso inicialmente esse grande guarda-chuva que é tão tensionado hoje, treino de atividade em vida diária. Aí, como nós somos profissões, nós vamos ter que ter procedimentos metodologicamente orientados. Tem uma outra frase maldita que a gente diz que a gente não tem receita. E aí as coisas começam a se complicar. Porque se eu não tenho receita, eu não tenho método, vamos dizer assim, né? E eu não estou falando de replicação de soluções. Mas eu tenho que ter um repertório de soluções e eu tenho que descrever essas soluções, né? E saber dessas soluções dentro de um campo específico e saber tirar dali o que eu vou precisar para aquele sujeito. E muitas vezes esse método vai ter que ser adaptado. Então, quando eu falo, ok, então se a gente faz treinamento de atividade de vida diária, eu tenho que me perguntar quais são os nossos métodos de treinamento. E aí a profissão precisa responder isso. Porque não basta dizer que a gente faz treinamento, que o objetivo é treinar ou melhorar a independência, a autonomia da atividade. Não naquela parte, né, do tricô, do bordado, como é que a gente entra. Eu acredito que a gente tem, sim, procedimentos específicos, e aí a gente começa a ver o potencial que tem a documentação. Então, quando a gente não consegue achar essa questão do que não seria específico, a gente vai para os documentos. Aí tem a Classificação Brasileira de Ocupações, que traz as grandes áreas de competência do terapeuta ocupacional, como é que ele compartilha com outros. Então, poucos terapeutas ocupacionais têm conhecimento dessa classificação, e essa classificação é utilizada para a parte administrativa do trabalho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego no nosso país, mas a gente não usa muito. A gente tem a lista de procedimentos, ou simplesmente os procedimentos de terapia ocupacional da ABRATO, que está disponível no site da ABRATO, está disponível o sumário no site do COFITO, né? Está lá, mas poucos terapeutas ocupacionais usam. Então, veja, uma organização profissional criou os procedimentos, os profissionais não usam. Então, se eu quero saber o que é específico, eu vou nos procedimentos. O que estão regulados dentro do sistema, dentro da associação. Porque o médico fala que aquela cirurgia é dele, porque a associação justificou que aquilo é um procedimento, e ele, na negociação, no mundo do trabalho, em termos de poder político, né, usa a ciência para dizer, não, quem faz essa técnica é médico. E a gente precisa avançar nisso. Então, a gente tem bastantes procedimentos, por conta do tempo aqui não vai nos dar a possibilidade, mas eu queria enumerar só esses 2 caminhos. O que nós sabemos da Classificação Brasileira de Ocupações? O que nós compartilhamos lá? E o que é só nosso lá? Se eu pego os procedimentos da ABRATO, o que é nosso lá? Aí eu vou dizer, né, que se eu pegar a MS, hoje para a MS, o procedimento específico de terapeuta ocupacional, que só terapeuta ocupacional faz, chama-se sessão
de terapia ocupacional, consulta de terapia ocupacional, avaliação de terapia ocupacional. Então, todos os procedimentos que estão registrados numa redação técnica, né? Com essa expressão terapia ocupacional, a gente diz que ele é específico. Aí a gente tem que se perguntar o que é que a gente está colocando como específico. Porque a gente falar, sessão de terapia ocupacional é um mundo, né? Sessão individual, sessão grupal, é um mundo, tem muita coisa aí. E a gente está nesse desafio de destrinchar essa situação. Só que quando a gente precisa destrinchar essa situação, a gente vai nomeando os métodos articulados ao objeto, como a colega falou da caninha. A gente vai nomeando o objeto lá, a gente vai dizendo nossos meios para atingir aquele fim. E aí, na nossa categoria, quando a gente vai fazer essas taxonomia, aí aquela frase maldita, que na teoria é uma coisa, na prática é outra, nos atrapalha. Porque os profissionais têm uma baixa crença na linguagem técnica que está disponível para ser usada. Então, a pergunta que eu devolvo para os colegas que estão nos assistindo é, com base em que você escreve o que você escreve nos pontuários? Qual é a sua base legal? Qual é a sua base em que você está se espelhando para dizer que aquilo que você está fazendo é um procedimento? Então, a gente tem o SIGTAP, né, que é o Sistema de Informação do SUS, que lá vai ter procedimentos gerais, lá o procedimento é diferente. Ele coloca procedimentos gerais, ele coloca as CBOs que podem praticar aquele procedimento. Então, ali a gente está dizendo que temos procedimentos compartilhados. Então, todos têm mais de uma CBO, é compartilhado. Mas tem procedimentos no SIGTAP que só é para uma CBO. Então, naquele momento, aquilo é específico. E se eu estou no serviço e alguém está fazendo aquilo, eu considero, olha, de acordo com esse documento, que são procedimentos específicos de terapeuta ocupacional, você não tem autorização para estar fazendo. Agora, se a gente não vai pensando, né? Vocês vão entender quando eu falo da questão de receita para provocar, porque são coisas que entram na nossa cabeça e a gente começa a replicar no mundo social. Então, a gente vai escrevendo a cada momento de um jeito e nem os gestores conseguem filtrar e dizer. Então, essa aqui é a expressão, a linguagem técnica de terapia ocupacional. Então, a gente pensar a redação técnica de terapia ocupacional hoje é esse desafio, que envolve nós, que estamos aqui enquanto CREFIT 4, né? A ABRAT-MG, a ABRAT Nacional, o sindicato, mais ação e comportamento profissional. Porque não adianta a ABRAT sentar e construir documento, agora a gente está atualizando, né, os nossos procedimentos, se a gente vai para o mercado e o profissional não usa. Então, quem é que não está sabendo que é procedimento específico? O próprio profissional é porque ele existe? Não, é porque ele não está dando atenção ao que está regulado no termo profissão. E aí a gente começa a olhar, então, entender melhor o que é essa disciplina que eu estou chamando, que é o campo de conhecimento, que vai sendo reformulado e como é que ele vai ser colocado aqui. E no campo do trabalho, para encerrar o exemplo, tá? O ano 2022 foi um ano, 2022 foi um ano muito difícil para nós, quando fomos questionados para a gente fazer diagnóstico, prescrever terapia e dar alta, né? Isso estava na justiça. E aí, numa primeira decisão, disseram que a gente só fazia execução de técnicas e métodos. E aí, quem foi lá? Conselho Federal. Vocês entram na página da ABRATO, da FB, do Conselho, vocês vão ver da ABRATO e da FB uma campanha que houve de mão dada, né? Uma questão que foi dizendo, olha, ninguém tira isso, é garantido, né? Foco, né? A gente focou aquilo. E na decisão, o tribunal reviu, dentro do nosso país, e disse, não, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas podem fazer diagnóstico, prescrever terapia, né, ou prescrição terapêutica e dar alta. Aí a pergunta que vem para a categoria, quais são os nossos diagnósticos? Aí vem a frase maldita, terapeuta ocupacional não faz diagnóstico de pessoas. Aí a gente começa a ter crise na linguagem técnica dos profissionais, como pensam e falam, dentro do mundo social, e esse mundo social vai avaliar e vai dizer, se o próprio profissional está dizendo que ele não faz diagnóstico, então ele não faz. Se o próprio profissional diz que não faz prescrição, que é um nome muito pesado, é o modelo do médico, então ele não faz. Então também ele não vai dar alta. E aí, quando o médico vai dar alta no sistema hospitalar, sem consultar o TO, e o TO chora. Porque ele diz que é falta de respeito. Não, mas fui eu que primeiro disse. Que eu não dou diagnóstico, eu não trato doença. E aí a gente tem que pensar nessas frases. Igual eu estava conversando com alguns colegas que, se a gente não trata a doença, em alguma dimensão da doença, então talvez a gente não era profissional de saúde. Porque a gente ampliou o conceito de saúde, mas esqueceu de ampliar o de doença. O que é doença para terapeuta ocupacional? Se não é incapacidade, alguma condição fisiológica, psicológica, que impede o indivíduo de fazer algo. Então, quando a gente vai explicar, é engraçado quando a gente vai explicar, a gente fala assim, por exemplo, uma pessoa que teve AVC, ela vai ter dificuldade disso. Uma pessoa que teve isso o quê? O TEA tem dificuldade disso, disso, disso.
E aí eu não estou questionando aqui se é doença, se não é doença. Eu estou dizendo que tem um lugar que você usa e depois você nega. E aí isso vai atrapalhando a nossa redação e a gente vai distanciando essa possibilidade de criar uma identidade específica com procedimentos específicos. Então, nosso desafio hoje, né, que eu estou na Bratman, daqui a pouco eu vou sair da Bratman, mas continuar terapeuta ocupacional. Então, nosso desafio é a gente tentar entender essa linguagem e dar trabalho. Então, o médico, quando ele escreve, olha, ele escreve do jeito que ele escreve porque tem uma linguagem técnica e tem uma utilização da linguagem técnica. Né? Então, como nós também não somos judicializados, muitas vezes, então a gente também fica frouxo, né? A gente pode escrever qualquer coisa. Então, a escrita, a redação técnica, tem esse poder de pensar. A gente só vai dar conta da redação técnica quando a gente começa a entender o que é disciplina, né? Qual é o conhecimento básico, o que é que tem sistematizado, quais são os métodos, quais são as técnicas que a disciplina tem produzido para oferecer resposta aos problemas da vida cotidiana, ok? E como, a partir desses métodos, a gente vai regulando, normatizando, e quando eu estou lá no trabalho, como é que eu transcrevo isso? Então, se eu faço um relatório a partir só do que eu penso, talvez eu não esteja usando os conhecimentos de profissão e disciplina. Eu estou no trabalho, porque eu tenho um diploma de terapeuta ocupacional, tenho a carteira de habilitação do CREFIP, e eu estou autorizado a fazer isso. Só que aí o produto da minha prática não fortalece a minha identidade. E aí depois eu reclamo que eu não tenho identidade, porque a identidade está em crise. Não. A identidade está em constante processo de mudança. E essa mudança é que faz a gente pensar e repensar a cada momento a nossa prática. E dizer assim, olha, a gente vai de coisas muito simples, como, por exemplo, ajudar uma pessoa a organizar a mesa, a posição do talher, o prato, o copo. Isso é muito simples, todo mundo sabe fazer uma mesa. Mas vai ter hora que a pessoa não consegue fazer isso. Então, se isso é esperado para ela dar conta da tarefa, isso é coisa nossa. Agora, como isso está sentado dentro da disciplina, dentro de procedimentos. Mas a gente, com medo de que o outro vai avaliar isso sem sentido ou sem valoração social, que eu estudo 5 anos para ajudar alguém a arrumar a mesa, sendo que a diarista quer arrumar a mesa, então nessa hora eu entro em conflito entre o objeto de estudo, de investigação e de ação com o objeto da vida. Está lá no mundo da vida, ok? E aí, só que a diarista ou a secretária do lar, ou a dona do lar, né, seja a nomeação que a gente vai dar aqui, ela consegue fazer isso. Mas se ela perder essa habilidade, não conseguir mais fazer isso, tiver que fazer, aí o negócio está instaurado. Então, para mim, a gente vive uma questão de objeto na carne e osso, que eu chamei no início da minha exposição, é nesse sentido, que o nosso objeto de ação, ele tem uma ligação direta com o mundo, com o que vivemos a cada momento. E a gente tem que estar essa situação. A gente não precisa se preocupar tanto em dar uma explicação científica e técnica. Primeiro é para a gente. Quando as pessoas, e aí todo terapeuta ocupacional se arrepia quando a pessoa consegue fazer algo que ela não conseguia fazer. E todos os relatos da população que passou por terapia ocupacional, o relato dele é: não tomava banho, passou a tomar banho de novo. O fulano não fazia isso e agora ele faz porque a terapeuta ocupacional está treinando. Aí a gente se regozija com esse relato. Mas a gente não tem a potência de usar esse relato como um lugar para a sociedade entender que a gente faz isso. Se alguém tiver que escrever que consegue orientar pessoas a tomar banho, a gente sofre. Porque senão a população vai confundir quem somos nós. A população não vai confundir. A população vai passar a entender o que nós fazemos. Porque médico, por mais simples que seja, por mais complicado que seja, ele prescreve medicação. E também o vizinho prescreve, o tio prescreve, a família prescreve, todo mundo prescreve medicação. Agora, se der BO para a prescrição do amigo, da família, a família ou o amigo não responde judicialmente. Mas se der BO com a prescrição médica da medicação, ele responde. E aí ele precisa ter o quê? Técnica, perícia técnica. E perícia técnica tem um nome chamado receita. Qual é a receita médica? Ok? Então veja o poder da palavra receita. Só que como a gente brigou com o modelo biomédico, então todas as palavras que a medicina usa, a gente esquiva. E muitas vezes a gente não se reconhece como profissional de saúde na esquiva da linguagem da própria saúde. E a gente tenta impor à saúde uma linguagem que é do objeto próprio, que é nossa. E a gente muitas vezes se articula nessa linguagem maior, porque a gente fica questionando. Eu não prescrevo, eu não dou receita, eu não faço diagnóstico, só para dizer que a gente é diferente de médico. A gente não é diferente de médico. Nós somos profissionais de saúde em alguma dimensão, e nessa dimensão de saúde a gente vai ter que entender que existe uma linguagem e a gente precisa dessa linguagem. Pode criticar a linguagem? Pode, mas o campo é que avança. Não é a gente sozinho. É no acordo tácito com o campo da saúde que a gente vai avançando. Hoje a gente fala várias coisas que a gente falava antes, né? Por exemplo, pessoa com deficiência, né?
O campo da saúde avançou e disse, não é portadora de deficiência, é com deficiência. Aí os mais fenomenológicos possíveis falam assim, não é com, é vivendo com. Então, esse vivendo com traz uma perspectiva fenomenológica da coisa. E muita gente não para pensar como essas linguagens elas estão carregadas de conteúdo simbólico, que é dado dentro da cultura e dentro daquele espaço. Nerivan, temos várias participações aqui no chat, tá? A Kênia falou, somos nós e somente nós que temos o raciocínio clínico terapêutico ocupacional de perceber o cliente em 3 dimensões, seus interesses, papéis, valores e motivação, seu desempenho, performance e habilidades, motor, cognitivo, sensoriais, etc. E seu contexto. Entendemos que aquele cliente é fruto daquele contexto. Entendendo assim, conseguimos raciocinar o que e como fazer para resgatar aquela potência ocupacional do cliente, seja em área motora, física, neurológica, social. Volta só um pouquinho, como os colegas estão olhando no chat, aí vamos fazer um exercício rápido aqui, tá, pessoal? Olha o que está por trás dessa mensagem, desce um pouquinho mais. Olha qual é a percepção que ela tem. Raciocínio clínico, ok. Todas as profissões vão ter um raciocínio clínico e a gente precisa adjetivar. Ela adjetivou com terapêutico ocupacional. Então, só quem tem raciocínio clínico terapêutico ocupacional é terapeuta ocupacional, quem tem raciocínio médico, raciocínio odontológico, enfim. Agora, vamos lá. E perceber o cliente em 3 dimensões, seus interesses, valores e motivação. Desempenho da performance e habilidade e seu contexto. Se a gente olhar bem claro, pode até ser que essa colega ela não tenha consciência disso, mas eu acho que ela tem, mas isso aí está me cheirando um modelo de ocupação humana. Isso aí está me cheirando uma perspectiva de modelo de ocupação humana. Só que, veja, aqui no chat ela está escrevendo dessa forma, está tudo bem. Se ela precisa transformar isso num parecer técnico, e que ela quer ser reconhecida em seu parecer técnico, ela tem que ir lá na ciência, na disciplina, e dizer isso que eu estou falando está ancorado antes. Onde? Então, se ela pega, por exemplo, o modelo de ocupação humana, ela vai ter um parecer, ao final ela vai referenciar o modelo de ocupação humana. Então, ela está cientificamente embasada. Ok? Esse mesmo raciocínio, a gente diz que eles podem ser aplicados aos modelos teóricos baseados no PEL, né? Pessoa, ocupação, ambiente. Então, eu leio e faço uma perspectiva inicial de modelo de ocupação humana. Mas eu posso ler e fazer uma perspectiva de COP, modelo de desempenho ocupacional competente no ambiente, que é da Rajador. Outro pode ler e pode fazer uma percepção de canadense. Mas ela está escrevendo qual é a base dela. Se ela não enunciar a base, ela deixa solto. E na hora que ela deixa solto no parecer, aí dá espaço para a gente preencher o que a gente quer falar. E aí a crítica pode ser discordar, dizer que não tem uma questão técnica ali. Então, o que vai nos dar o aparato técnico é a capacidade. Uma frase linda como essa, de eu dizer, tá, esse raciocínio está aqui, eu estou seguindo essas 3 situações. Então, se são essas 3 situações, como eu avalio, e para avaliar quais são os procedimentos que eu uso para fazer essa avaliação, quais são os diagnósticos que saem dessa avaliação, a partir dessa avaliação, que diagnósticos eu tenho em terapia ocupacional, ok? E se esse diagnóstico, ele justifica ou não intervenções de terapia ocupacional. Se justifica, quais são elas? Aí você está entendendo que é uma redação técnica referenciada. Entendeu? Eu sei que eu tenho um raciocínio, mas eu preciso organizar esse raciocínio de forma embasada para que, de fato, eu tenha uma possibilidade de reconhecimento e de identidade. Mas eu pergunto, essa é a identidade individual dessa colega. E que ela está ancorada à identidade coletiva, ou nós, que eu estou chamando o quê? Modelo de ocupação humana, modelo PEL. Então, nisso ela está falando do nós. E os outros seriam, quando ela manda esse parecer, o outro vai ter uma perspectiva. Nossa, terapeuta ocupacional tem até modelo de ação, é? Olha, eles têm base aqui. O negócio não é solto, não. Aí, dessa forma, a gente vai dizendo que o eu, no caso do terapeuta ocupacional, o nós, que é a ciência que vai evoluindo, e os eles, o outro que recebe, diz, isso aqui é um parecer técnico. Então, reconhece e fortalece a identidade profissional, que é o total. A Vera colocou, então penso que, de fato, devemos sempre, na evolução em prontuários, descrever na CIF, classificando, além das funções e estruturas do corpo, a participação da pessoa e ambiente? Então, a CIF, ela traz uma linguagem que é para melhorar a comunicação entre profissionais, né? Que o detalhe que eu queria chamar a atenção aqui é que a CIF não dá em si o processo total de avaliação. Muitas pessoas acham que porque usaram a CIF, já fecharam a avaliação.
Então, a CIF é usada por vários profissionais. E, de novo, caros profissionais, quando a CIF dá, vamos dizer assim, o parecer final, eu preciso aprofundar muitas vezes. Eu vou saber o nível de funcionalidade, eu vou ter que explicar por que está nesse nível de funcionalidade para chegar a um diagnóstico terapêutico ocupacional. O fisioterapeuta vai usar a CIF e vai fazer um diagnóstico terapêutico. O médico vai usar a CIF e vai fazer um diagnóstico médico. E assim sucessivamente. Agora, o que a gente faz de procedimento de avaliação para garantir esse diagnóstico? Né? Então, não adianta muitas vezes as pessoas pegar a CIF, aplicou a CIF e resolveu o problema. Não, a CIF é a linguagem. Como se assim fosse um instrumento de avaliação, né? Ou ainda acha assim que função e estrutura da FIS, atividade do TO, porque o TO trabalha na atividade, a participação também é do TO. Não. É como que eu uso, porque eu vou explicar que aquela pessoa que teve um trauma na mão é função e estrutura do corpo. Aí essa colega diz aqui que a questão de valores, né? Pegando o exemplo da colega anterior, tá? A motivação. A CIF, por si própria, ela diz que ela não vai lidar com as questões pessoais. Quem sabe CIF sabe disso. Então, quando eu vejo que ela não lida com as questões pessoais, só isso já me diz que para TO com raciocínio clínico, o raciocínio clínico terapêutico ocupacional, a CIF fica faltando um pedaço. E eu vou ter que organizar para fechar isso aí. O que pega a CIF por ela própria, aí acho que resolveu o mundo está fazendo assim. E aí, necessariamente, a CIF permite uma comunicação muito ampla, mas a gente não pode esquecer. A CIF tem que me ajudar para responder o quê? Como as pessoas ocupam tempo no espaço de forma simbólica. E como essa forma ocupacional, se ela dá conta de responder ao desejo, ao sentido, à expectativa social. Se ela estiver dando isso, a CIF é maravilhosa. Se ela não estiver dando, a CIF também está ajudando a entender por que ela não está dando. Aí eu vou ter que explicar em fatores de estrutura e função, eu vou ter que explicar em questão de atividade. Aí eu acho que a TO tem uma contribuição muito importante na atividade, porque a gente só consegue fazer aquilo se a gente usar o nosso bisturi, e o nosso bisturi chama-se análise de atividade. Tem muitos estudantes de terapia ocupacional e terapeutas ocupacionais que acham que não precisa mais, que isso é do tempo passado, né? Evoluir, quer jogar a análise de atividade fora. E a participação, eu também não tenho como fazer, a partir do meu objeto, uma análise ali para entender os critérios de participação, se eu não for bom de análise ambiental. Né? Que aí na nossa teoria vai dar contexto em ambiente, vai ter toda uma relação ali. Então, veja, enquanto para o médico a estrutura e função do corpo tem um peso muito grande para ele entender a atividade de participação, para a gente a atividade de participação tem um peso muito grande. Mas não é que a gente não precisa entender função e estrutura do corpo. Eu preciso entender por que não faz, quais são as funções e estrutura do corpo que estão afetadas, para isso fazer não sair. E a gente chama isso de análise de atividade no nosso campo. Mas a gente precisa resgatar a análise de atividade ou análise ocupacional como uma grande ferramenta procedimental do terapeuta ocupacional para produzir o seu raciocínio. Vejamos, um exemplo, e eu vou usar sempre a medicina, me desculpe, eu trabalho no SUS, mas eu não estou dizendo que ela é melhor ou que ela é pior, mas de forma analógica. O médico, diante de uma situação, ele pede um exame de sangue. Ou ele pede um raio-x, né? Ou ele pede qualquer outro exame para ele entender melhor o que está acontecendo dele. Nós pedimos o quê para entender o melhor o que está acontecendo dele? Muitas vezes, o primeiro está na nossa frente a análise de atividade. E depois, hoje a gente discute, né, que terapeuta ocupacional também pode pedir exames complementares, né? Agora é uma grande discussão dentro do quê? Do campo político e do poder. No campo político, a gente já está sentado isso, o Conselho já regulou que a gente pode pedir exames complementares. A justiça também já entendeu, mas a gente tem o campo do poder no mercado, que é quem vai autorizar. Então, você diz assim, ó, você já tem a regulamentação, você normatizou, a ciência já disse para que serve, mas eu tenho o trabalho. E no trabalho, a operadora não quer aceitar um pedido de exame complementar pelo fisioterapeuta ou pelo terapeuta ocupacional. E eu tenho ainda terapeutas ocupacionais que dizem que isso não é coisa de TO. Tá vendo? Então, é como se isso não ajudasse. E muitas vezes, nos próprios conselhos municipais, a gente tem que sentar junto com a prefeitura, por exemplo, para regulamentar, dentre as solicitações, que esse profissional terapeuta ocupacional possa pedir pela prefeitura, por um serviço terceirizado, que ele possa aceitar o pedido do terapeuta. Então, aí você pensa, a importância que tem um exame de imagem para quem trabalha com terapia de mão. Vou dar um exemplo que foi citado aqui, né? Uhum. Então, só que esse exame, muitas vezes, é o médico que tem que pedir, e o terapeuta ocupacional vai lá pedir o exame para ver que está na mão. Não, calma. Então, a profissão, o COFITO, né, já regulou, disse, já tem normativa que diz que é isso,
mas ainda a gente tem o trabalho, e o trabalho tem o campo do poder. E o campo do poder do trabalho também, a gente vai ter os seus agentes, que aí os gestores sabem. Se, por exemplo, vamos pensar em MS. Se eu autorizo terapeutas ocupacionais, fisioterapeuta, todo mundo pedir, vai ter um pedido aqui enorme, então vai ter que ser organizado. A regulação porque o que acontece? Não dá também para o médico pedir raio-x, terapeuta pedir ocupacional pedir raio-x e fisioterapeuta pedir raio-x e outro pedir raio-x, então calma. Então a gente fala lá daquele conceito de interprofissionalidade e multiprofissionalidade. Então, se uma equipe, um profissional quer compartilhar, que é isso que a gente quer chegar, vê a necessidade, ele pede, e esse documento não pertence a ele, pertence ao processo de cuidado do sujeito. Então, qualquer outro profissional que quer acessar esse exame vai lá e acessa. A questão que a gente está vendo hoje é que existe ainda esse tensionamento do processo de trabalho, que é trabalho, para organizar isso, seja no público ou seja no privado. Nós temos aqui alguns comentários, a Sônia falando excelente, conteúdo, conceitos complexos, passagem de forma simples, clara, concisa, muito necessário, a Kênia falando excelente, comentou, a serviço de que está o tricô, o treino de AVD, a integração sensorial, o BOBOT, etc. Essa articulação entre os meios e o sentido ocupacional que é específico da TO. Isso mesmo. Precisamos de avançar muito, elaboração de ferramentas, instrumentos validados, padronizados de TO. Excelente reflexão, principalmente no que se refere à evolução dos prontuários clínicos. Doutor Vera, doutor Derivão, os documentos no site da Abraco Nacional ainda não está disponível. Calma, aí está disponível, Vera, para... A gente fez uma reformulação no site da Abraco, eles estavam todos disponíveis para os associados, ok? E aí é uma grande situação que a gente diz. Muitas vezes, os próprios profissionais perguntam assim, o que a gente ganha sendo associado da Abraco? Então, a gente entende, enquanto associação, que isso tem que cada vez mais ser aberto e colocado para todos. Então, na nova reformulação do site, alguns documentos que estavam de caráter privado para associados, a gente está colocando na área de público. É a mesma situação que vai acontecer com a World Federation. Qual o benefício que eu ganho com a World Federation? A World Federation, a Federação Mundial, tem uma página fechada, né? Algumas pontos da página são fechadas apenas para afiliados. E para ser filiado à World Federation, tem que estar afiliado à Abraco. E aí vem a grande consciência do associativismo, que é fortalecer as suas associações, porque são as associações que fazem essa aproximação com a disciplina e tentam organizar em documentos para que o conselho normatize. E a gente sabe que para a associação sobreviver, ela precisa de custo, né? Ela precisa de renda, de finanças, né? Então, velho, eu acho que a gente tem sim, a gente está falando também que a gente está no processo de atualização, e vou aproveitar o movimento aqui para convidar todo mundo para o Meet, terceiro Meet do CREFITO DET, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e nesse Meet a Abraco está com a programação sábado à tarde, domingo pela manhã, e que a discussão vai ser terapia ocupacional no sentido de quais são os nossos diagnósticos e quais são os nossos procedimentos, para que a gente consiga avançar para a atualização do documento de procedimentos da Abraco, que a gente já está em processo de atualização, porque até algumas nomenclaturas precisam ser mudadas, e também a classificação brasileira de diagnóstico em terapia ocupacional. Assim como saiu a classificação brasileira de diagnóstico em fisioterapia, a gente precisa pensar a classificação de diagnósticos em terapia ocupacional. E essa palavra diagnóstico tem um peso, e para ela não ficar tão pesada como o modelo biomédico, eu queria dizer que diagnóstico até sociólogo faz. Então, os que defendem diagnóstico como uma questão de biomédico e que a gente bebe nas ciências humanas e sociais, aí eu estou dizendo o antropólogo e o sociólogo faz um diagnóstico. Então, se eles, que oferecem conhecimento para a gente, faz diagnóstico, por que a gente não pode fazer diagnóstico? Porque essa foi a grande defesa. Se a gente fizesse diagnóstico, estaria sendo biomédico, né? E a gente está falando de diagnóstico, uma acepção de dizer, o problema existe aqui, qual é o problema, qual é a sua síntese, quais são as suas possibilidades de intervenção para a resolução do problema. A Kênia falou que crianças autistas fazendo terapias há anos sem impacto na vida. Como o TO é importante para transformar realmente a vida da criança e fazer valer o trabalho de todos os colegas. Nem os TO sabem da sua importância. Falou o modelo de ocupação humana, quando você fez comentário, né? Sim, no outro momento eu usaria outros termos. Estando numa roda de conversa. E Rio, Filosofia da Praxis, Adolfo Sanches Vasquez.
Obrigado pelas contribuições. A Vera, eu estou derivando, mas a CIF conta com o modelo biopsicossocial. Peraí. Vera, modelo biopsicossocial. No próprio livro da CIF tem uma discussão sobre isso, né? A gente sempre fala do modelo biopsicossocial em contraposição ao modelo médico de deficiência. Não sou eu, o próprio documento diz que a CIF é um resultado da combinação entre o modelo médico de deficiência e o modelo biopsicossocial. Então, ele não é antagônico, eles se complementam. E eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado, porque até a questão biopsicossocial, hoje eu falo que o biopsicossocial precisa ser entendido para que nós possamos avançar no entendimento do ocupacional. A gente não consegue fazer o ocupacional sem entender esse biopsicossocial, mas ele em si não encerra o nosso objeto, porque o nosso objeto tem essa dimensão ocupacional que outros não olham como nós olhamos. Então, talvez, falar em uma perspectiva ocupacional é assumir que, para dar conta dessa perspectiva, a gente sim precisa do modelo biopsicossocial e que a CIF não é um antagonismo ao modelo da deficiência, o anterior. Está lá escrito na CIF, na parte logo da introdução, dizendo que é uma composição entre esses dois modelos enquanto classificações da Organização Mundial de Saúde. E eu sei que esse discurso avança, dizendo, não, a CIF não faz esse modelo aí, ela só faz o modelo de cá, e a gente precisa dar um pouquinho de atenção, e não estou defendendo aqui o modelo biomédico, estou apenas falando de uma construção histórica que a gente não pode jogar fora o que veio antes. A gente adapta, melhora, aperfeiçoa. Senão a gente já dá banho na criança, na tentativa de jogar água fora, joga a criança junto. A Kênia colocou, estamos muito fragmentados, tornamos especialistas. O desafio da atualidade para os TOs é voltarmos à ressignificação das ocupações em toda a sua complexidade, entendendo a praxis da TO enquanto um processo micro, sujeito e macro contexto. Somos engajadores dos sujeitos em processos ocupacionais, praxis, filosofia da praxis. Ok, agora você percebam aí, vamos brincar e aprender com a colega que está compartilhando com a gente. Quando eu falei do modelo de ocupação humana, o modelo de ocupação humana ele vem de uma raiz funcionalista, teoria sistêmica, avança para a teoria complexa. Agora a colega traz aí a questão da teoria crítica e vai pensar a praxis, né? E lembrando que a praxis está lá na nossa história, quando a gente fala em um conjunto de práticas baseadas, foram denominadas terapêutica ocupacional, antes mesmo da terapia ocupacional, que a gente falava praxis-terapia. A própria Caniglia, né, ela coloca em uma das suas referências que talvez a gente pudesse ser entendido como praxis-terapeuta. Foi uma tentativa que ela fez de mudar o nome da profissão de terapia ocupacional para praxis-terapia, teve uma grande discussão. Então, a praxis é uma questão muito tensionada na nossa profissão, e dependendo da perspectiva onde a gente situa esse conceito praxis, ele vai ter um entendimento. Então, dentro do positivismo, quando a gente fala praxis, vamos por a integração sensorial, tem lá o conceito de praxis. Mas aquele conceito de praxis, ele está com uma definição um pouco, vamos dizer assim, diferente do que é o conceito de praxis na filosofia. Mas a praxis é isso mesmo, é como a gente ocupa o nosso tempo e a gente dá sentido a ele, e a gente pensa os microespaços e os macroespaços, porque eu não faço nada sozinho, e o que eu faço é a minha autonomia e a minha escolha, ela não é individualizada, ela não é sozinha, ela está articulada ao social, ao coletivo. Então, o que eu faço com outros, e o conceito de praxis nos ajuda muito, e eu acho que a gente precisa pensar que essas nomeações, que foi lá no início da apresentação que eu coloquei, a gente precisa começar a encaixar essas nomeações, e quando voltar à questão do especialista, a gente precisa sim desenvolver especialista, e sair de uma crítica da palavra especialista como algo apenas fragmentado. Um bom especialista ele é capaz de, num locus micro, ele se articular ao todo, que é a nossa coluna vertebral. Ou seja, ele consegue entender da história de vida de um sujeito, que é específico, sem perder o que é macro dentro da profissão. E aí eu não estou falando do macro social, mas dentro da profissão do seu objeto. O que é que isso aqui se articula? E a gente deixaria mais leve, porque eu não vou cobrar que um terapeuta ocupacional dê conta de atender todo o ciclo da vida, ou todas as temáticas, né, ser da criança, adolescência, adulto, idoso. Eu não vou cobrar que ele saiba fazer reabilitação física, saúde mental, campo social e educacional, mas sim que ele seja capaz de compreender a disciplina, a sua profissão, e quando ele estiver em um local, se ele não é dotado daqueles conhecimentos esperados daquele especialista, que ele se capacite dentro daquele lugar. Então, a crise do especialista também é uma questão muito colocada, mas a gente percebe que hoje a gente tem no nosso campo a necessidade de entender
que em determinados momentos eu tenho especialistas no campo da terapia ocupacional. E eu não sendo aquele especialista, vai gerar dentro do campo uma condição que nem sempre é muito trabalhada, que é a capacidade de terapeuta ocupacional. Reconhecer o seu limite técnico e dizer, para esse cliente eu preciso de um outro terapeuta ocupacional que tenha expertise. Ou seja, que seja especialista nisso. E a Que validação. E a validação. E a validação disso, a validação do nosso especialista começa por nós mesmos, quando nós somos capazes de caminhar um paciente que está num processo de terapia ocupacional para outro terapeuta ocupacional, entendendo que o problema que vai resolver ali a questão dessa ocupação do tempo perpassa técnicas, meios, recursos que eu não sou dotado, não estou habilitado, não tenho competência. Mas eu reconheço que dentro do meu campo existem pessoas com essa competência. E aí a gente vai dizendo que o próprio campo vai se reconhecendo e dando mais força. Então, é essa forma que eu queria pensar a palavra especialista, e concordo, sim, que um especialista que não está articulado ao seu núcleo concreto, ele está fragmentando. Mas não é o problema dele ser especialista. O especialista, na atualidade, a gente espera disso, porque, afinal de contas, eu, enquanto ser comum, eu não entregaria meu coração para um ortopedista fazer uma cirurgia. E eu também não entregaria, né, a minha construção da minha casa apenas para um engenheiro hidráulico. Então, eu também não entregaria uma causa de justiça, de trabalho, para um advogado da família. Então, a gente precisa se entender que nós somos um campo bem maior do que imaginamos e que a gente precisa se reconhecer de potência e potência dos pares. A gente precisa fortalecer nossos pares, ao invés de a gente ficar dizendo, não, terapia ocupacional não é só isso, não, terapia ocupacional é isso, 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 tá bem, a terapia ocupacional é tudo isso, mas eu faço só isso e o colega faz só aquilo e tá tudo bem. E quando a gente começa a ser reconhecido assim, a profissão avança, porque a gente vai precisar de mais terapeutas ocupacionais, que ele diz, nesse serviço, eu preciso de 6 terapeutas ocupacionais, porque aqui nós temos 6 tipos de clientela, de problemas, e cada terapeuta ocupacional tem a sua expertise, como é assim nas outras profissões. Então, a gente não vai avançar se a gente não começar a criticar essa noção crítica de negativa do que é ser especialista. Se nós temos especialidades na nossa profissão e queremos avançar ainda mais com as nossas especialidades, sem perder, sim, o objeto, sem perder que nós fazemos, tudo que fazemos é para que as pessoas consigam se ocupar no tempo e espaço de forma simbólica, como elas desejam e como é esperado socialmente. As palmas, eu cheio de palminhas aqui. A Celiana fala, é muito difícil a própria categoria desfazer o serviço, que já é tão complicado. Queria metade dos terapeutas ocupacionais de Joinville aqui. Obrigada. A Vera, aproveitando sua fala, deve ser como fica a recepção de outros profissionais, tanto o atestado terapêutico ocupacional, e qual a estrutura que devemos descrever no atestado? Atestado no TO, gente, essa é uma grande discussão que vem vindo se a gente dá atestado ou não. A gente precisa dizer, dando sim atestado. Agora, baseado no raciocínio terapêutico ocupacional, qual é a redação que eu coloco na cidade, que é isso que a Vera está dizendo. Então, como a gente acreditou lá atrás que a gente não dava diagnóstico, e se a gente não dava diagnóstico, então a gente não atestava. Então, a gente criou na nossa cultura brasileira, no campo da saúde, que atestado é apenas do médico e do cirurgião dentista. Porque nós mesmos, enquanto seres humanos, seres sociais, a gente diz, não, eu vou no médico porque eu preciso de um atestado para apresentar o trabalho. Aí, de novo, a gente temos normatização para atestado, já está normatizada a resolução que a gente pode dar atestado. Ontem mesmo aqui eu estava falando sobre terapia ocupacional forense, a necessidade que a gente tem de aumentar a nossa capacidade de perícia junto à justiça. E aí a questão do atestado, em outra roda, que estava em outro evento, o colega falou assim, mas a gente não pode dar atestado. Eu falei, não, poder a gente pode. Uma outra situação é se vão receber, se vão chancelar. Né? Então, a gente acostumou com o tal de declaração de comparecimento. Né? Então, o terapeuta ocupacional dá uma declaração de comparecimento. Não, ele pode dar um atestado. Agora, se o empregador vai aceitar isso como uma declaração de comparecimento, é outra coisa, mas a gente não deveria intitular a declaração de comparecimento. A gente deveria intitular atestado terapêutico ocupacional. Inclusive, no site do CREFITO 4 tem os modelos, viu, gente, de atestado. Aí eu vou dar um exemplo assim, ó. Quando a gente vai falar de atestado, né? Que o médico fala assim, está afastado por tantos dias. Né? Aí eu vou perguntar para os terapeutas ocupacionais, o nosso atestado, a gente limitaria o indivíduo de fazer o quê? Diante de tal condição. O que é que ele não pode fazer? Então, muitas vezes, o nosso atestado é para a família, é para a escola, é para o cuidador. Ó, é o atestado, impedido de tomar banho em pé. Por que tem impedido de tomar banho em pé? Porque não tem equilíbrio, porque não dá conta da ocupação inteira. Então, a gente precisa pensar essas coisas. Né? O nosso atestado não seria só para fins de trabalho. Né? Olha, atestado, impedido de atividade de lazer perigosa. Atestado, impedido de dirigir.
porque oferece risco, ele não está dando conta da tarefa. Então, a gente tem que se empoderar com essa questão dos atestados. E aí, mais uma vez, vem, então, a necessidade de a gente pensar em diagnósticos terapêuticos ocupacionais. A Franciele, relacionado à solicitação de exames, eu mesma já realizei pedidos de exame a pacientes no SUS e no privado, foram aceitos no plano médico se negar a realizar. Sou fisioterapeuta e acadêmica de terapia ocupacional. Precisamos, a Angelina, precisamos de eventos como esse presencial. A Franciele, excelente evento, gratidão pelos conhecimentos compartilhados. A Vera, eu sou sócia pagante regularizada. Obrigado, Vera. Eu também. Isso é verdade, alguns usuários desconhecidos. Isso é verdade, derivamos, profissionais não estão associados. A Vera, qual o seu entendimento sobre a resolução 370/2009, dispõe sobre a adoção da CIF por fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, e aí o artigo 1º, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional adotarão classificação internacional de funcionalidade e capacidade. Deixa eu só responder essa, Vera. Ok. Vera, essa situação foi uma discussão que teve grande no Ministério da Saúde, né? E aí é uma questão que está no campo político do poder, que é o Ministério da Saúde tenta, até o Conselho Nacional de Saúde, dizer que a gente precisa usar isso, né, para se alinhar à Organização Mundial de Saúde. E aí o Conselho Nacional vai dizendo que os profissionais precisam. E aí os órgãos reguladores têm que pegar e normatizar, para que dê condição de profissional dizer, eu também faço. Então, o que o Conselho faz nessa resolução é dizer, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são autorizados. Aí vamos pensar só uma coisa, da questão da competência e habilitação, tá? O Conselho tem a habilitação para fazer. Agora, tem competência? Então, não é porque o Conselho fez uma resolução que a partir daí você pega o livro, abre o livro e começa a aplicar. Porque para aplicar a CIF tem um custo de formação. Então, como é que você quer aplicar? Então, se você está no serviço, está usando, você tem que fazer o curso de formação. Se o seu serviço quer que você use, você tem que negociar com o serviço como é que você vai ter a formação para que você possa aplicar isso. Mas aí a linguagem, a gente está falando de uma linguagem universal, que é para melhorar, igual quando o médico diz, olha, o paciente tem o CID e tal. E a gente já sabe também, que é outra pergunta que eu vou deixar aqui a pulga atrás da orelha. Tem muitas vezes que a gente pega um atestado e a gente não autoriza a colocar o CID. Ok? Então, na mesma linha vai ser a CIF. Muitas vezes o paciente pode estar numa situação e que ele não autoriza você colocar os códigos dele da CIF, mas a gente não pode pensar ainda como é que a gente vai lidar com isso no sigilo do paciente. É só uma pulga atrás da orelha. A Elisa está perguntando como que faz para acessar aquela reunião que você falou do Meet que vai acontecer junto com a Abraço no sábado, domingo? Onde... vai ser em Florianópolis, né, no Centro de Convenções. Então, ela não vai ser, até onde eu tenho conhecimento, não vai ser transmitida. Ela é apenas presencial, mas ela tem a inscrição é aberta para todos os terapeutas ocupacionais de todo o Brasil. Então, a gente tem uma programação da Praça Santa Catarina na sexta de manhã, a programação da 3, 4 e 5. No dia 3, a gente tem programação da Praça Santa Catarina e da Associação Brasileira de Integração Sensorial, a ABS, à tarde. No dia 4, que é o sábado à tarde, a gente tem a programação da Brata, e no domingo, 5 pela manhã, a programação da Brata. E na sexta-feira, junto com a Brata Santa Catarina, a gente tem a programação da ABDITO, que é a Associação Brasileira de Defesa dos Direitos de Terapeutas Ocupacionais. Então, tá uma programação rica. Convido a todos. Gente, nós já estamos chegando no final, tá? Eu vou ler aqui os últimos comentários. Angelina, eu precisei de um profissional do SUS sugerir fisioterapeuta. Eu presenciei um profissional do SUS sugerir fisioterapeuta em um atendimento que deveria ser exclusivo da terapia ocupacional. Denúncia ao conselho. Isso. Aí a denúncia é assim, gente, se o profissional fisioterapeuta aceitou, entendeu? Porque se ele não aceitou, então ele foi ético o suficiente, e aí não é um caso de denúncia. É uma questão mais desse profissional questionar e organizar dentro. É para a gente não virar o conselho que tudo denuncia, né? Porque muitas vezes ele denuncia e não acontece nada, e aí parece que o conselho não está fazendo nada, porque ele tem que fazer mesmo. Aí a Kênia agradecendo, outro usuário também perfeita colocação, quantas nomeações. A Rita, obrigada pelas contribuições, parabéns pela palestra, a aula foi muito enriquecedor. Show, Derivan, agradecido pela palestra. Boa tarde, como vai ficar a regulamentação dos profissionais que estão fazendo terapia ocupacional EAD, tendo visto muitos alunos fazendo? Última pergunta, viu, gente? Perguntando sobre EAD.
Como vai ficar a regulamentação dos profissionais que estão fazendo terapia ocupacional EAD, tendo visto muitos alunos fazendo? Então, pessoal, até o momento, a nossa lei 938 de 69, ela não impede o registro de profissionais, né? Ela só fala que ele tem que ter um curso superior reconhecido pelo MEC. Então, uma vez que o MEC reconhece esse curso, os conselhos ficam de mão atada, e mais uma vez, se vocês entenderem, a questão do político e do poder das organizações, né? Que elas não são soberanas, não têm autonomia absoluta, ela tem autonomia relativa compartilhada. Então, o MEC, ele autorizou e ele está nesse processo de reconhecimento, que a gente sabe que o MEC parou de autorizar cursos, mas os que estão em funcionamento ele não extinguiu. Então, a grande questão que a gente vai ter nesse processo de mudança é que a gente vai ter que esses profissionais já estão sendo registrados e não é apenas na nossa área, e aí esses profissionais vão entrar no mundo do trabalho, e o mundo do trabalho vai conviver com isso, e a gente vai ter problema sim, porque a gente também tem problema com profissionais do presencial que passam por dificuldade da formação, e eu não estou defendendo EAD, eu sou contra a formação EAD, deixando bem claro, tá? A Brata é contra a formação EAD, mas a gente tem a crítica em relação a isso, como vai se dar no mundo do trabalho. Então, no mundo do trabalho, as pessoas vão chegar, vão ser acolhidas, muitas vezes pela falta de profissional, e elas vão ter que correr atrás da competência, porque o conselho vai ter habilitado, vai dar um bocado de resolução do que ele pode fazer, e ele vai ter que passar por essa crítica. Caso esses profissionais venham lesar a sociedade, aí é função do conselho a punição de profissionais que estão fazendo o exercício, seja porque não é graduado, ou seja porque é graduado e está exercendo a profissão de forma sem perícia, vamos dizer assim, né? Porque aí não seria ilegal, porque ele está legalizado, ele está inscrito. Então, ele está sem perícia técnica para fazer o que fazem, né? E a gente já observa, independente do EAD, muita falta de perícia técnica, muitas vezes de colegas que estão formados em presenciais. Então, esse é um dilema que a gente tem entre as organizações e como a gente ajudar os colegas. Então, a nossa esperança é que o Congresso hoje, né, o Parlamento está pensando sobre o EAD, o Ministério da Saúde e Educação, e que eles tragam uma solução para esse problema. Então, veja, esse problema social do ensino EAD na área da saúde é um problema que envolve todas as categorias. A gente sabe que tem categoria que não está tendo mais, mas a gente está se espelhando essa categoria para fazer a luta contra o EAD, mas é o Estado brasileiro que vai dizer como ele vai acomodar isso. E a gente pensa também que o uso da tecnologia de informação, ela vem a favor. E aí, muitas vezes, alguns graduados em EAD, eles até questionam. Ok, vocês não querem cursos EAD, mas vocês fazem curso de especialização prática EAD, em remoto. Então, tem uma grande discussão que muitas vezes assim, também tem que pensar como é que a gente faz formação pós-graduação quando envolve a competência técnica. Então, é um assunto complexo. Mas até então, o que eu sei é que o COFITO, né, o sistema COFITO-CREFITOS, é contrário ao sistema EAD, a Abrata é contrária, o sindicato é contrário, são as organizações do campo profissional. Agora, a gente depende aí do poder, né, do campo de poder, para fazer esse tensionamento e até entender como é que a gente vai dar conta da formação de terapeutas ocupacionais que a gente precisa no Brasil, em lugares em que não tem os cursos. O que está acontecendo hoje é uma expansão dos cursos, né? A gente está conseguindo abrir bastante curso, e aí eu deixo o convite aqui para que as pessoas se interessem pela docência, porque às vezes os profissionais querem que tenha curso, a gente consegue no nível institucional abrir o curso, mas quando o professor é convidado para dar aula, ele se nega a dar aula. Então, a gente tem que pensar também se esse nosso desejo de abertura de curso que não deve ser da instituição. Eu não vou conseguir dar aula em tudo que é curso. Então, os colegas que estão na prática precisam ajudar a formar terapeutas ocupacionais no compromisso ético, social e político da nossa profissão, se a gente quiser crescer nesse país. A gente tem que arregaçar as mangas e ir para as universidades dar aula. É esse convite que eu faço a vocês, terapeutas ocupacionais. Pessoal, aí nós já chegamos no final, nós vamos, né, agradecer ao Derivan, a Álida vai fazer o fechamento, tá? As últimas mensagens aqui são agradecendo ao Derivan e ao CREFITO 4, foi maravilhoso. O Derivan está acompanhando aqui, lendo as mensagens, viu, gente? Porque não dá tempo mais de ler todas, tá bom? Então, eu vou passar para a Álida fazer o fechamento. A gente agradece a participação de todo mundo, que foi um encontro extremamente rico. Bom, pessoal, é isso. Agradecer a todos a presença nessa manhã de sábado e convidá-los para os próximos eventos do CREFITO 4 que a gente tem aí ao longo do ano também. Muita coisa vai acontecer de forma online, e agradecer mais uma vez a presença do Derivan aqui para a gente fortalecer a terapia ocupacional. Um abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela presença.